iniciaremos. Muito obrigada. Bienvenidos, colegas. Un Bem-vindos, gusto enorme bem-vindas, bom estar esta dia, boa noche tarde, boa noite, sentados de y acordo, né? conectados Cada desde un país. rincón de las Américas Quero y otros cumprimentar a cada um países de en otras regiones vocês donde nos están de acompañando cada el día de canto das hoy. Américas e outros Bienvenidos países e vía outras regiões que simultánea, nos acompanham bienvenida a hoje. este Queremos seminario. dar as Sabemos que boas-vindas a contamos todos e con todas a este autoridades y seminário. representantes del Contamos Ministerio com de Salud, autoridades, representantes do Ministério da autoridades y Saúde, miembros de asociaciones y autoridades e sociedades membros de científicas de associações medicina e familiar y sociedades comunitaria de toda la científicas de región, medicina familiar e especialistas en comunitária de medicina toda a familiar y região, comunitaria, profesionales especialistas, de otras especialidades que profissionais trabajan de en los outras distintos especialidades que niveles de los trabalham servicios nos de salud. diferentes Así que de níveis do manera serviço de muy saúde. especial también le extendemos De una forma cordial especial, bienvenida queremos a dar los as estudiantes de boas-vindas Ciencias de aos la Salud y a todos estudantes los de colegas Ciências da que nos Saúde acompañan hoy e a interesados en el todos os fortalecimiento colegas de que la estão atención interessados no primaria de salud. fortalecimento do Su atendimento presencia hoy primário à es saúde. parte de la A respuesta que presença de nuestra todos é región parte da necesita. resposta que a nossa região Mi precisa. nombre Muito es Joana obrigada. Díaz de Valle E y yo soy eu asesora de sou educación Joana Dias del profesional Valle, de assessora recursos humanos para la de salud en la recursos unidad humanos de para a recursos saúde, de humanos educação para la profissional, salud de la na unidade Organización de recursos Panamericana humanos de para Salud, a OPS, OPS, y es un Organização honor para Pan-Americana mí da estar el Saúde. día de É uma hoy grande acá honra con para mim estar ustedes aqui hoje, apoyando la juntamente com conducción de vocês, este seminario. apoiando, sendo La a actividad que hoy nos moderadora deste convoca seminário. para O analizar intuito la de hoje formación é que práctica de analisemos a la fuerza de formação e trabajo en prática da medicina familiar força y de comunitaria trabalho de em las medicina Américas. familiar e Es un comunitária das evento Américas. coorganizado por Trata-se la de um evento OPS, coorganizado pela por la OPS Organización Mundial e de pela Médicos de Familia Organização ONCA y por el Mundial de Centro Médicos de Colaborador de la Família, OPS ONCA, e Organizers en la Centro Universidad de Colaborador Nuevo México. da Antes de Universidade de Novo comenzar, México, Centro colegas, Colaborador, né? permítanme Antes de compartir un par de iniciar, eu quero indicaciones compartilhar logísticas. Este algumas seminario indicações de cuenta con logística. interpretación simultánea Contamos en com español, interpretação inglés y simultânea para portugués, espanhol, português así e que inglês. pueden Fiquem à seleccionar el vontade. idioma de su Escolham o preferencia idioma de sua preferência na utilizando el parte de icono de baixo da tela. interpretación que está en la No barra globo inferior de terrestre, sus pantallas. cliquem e Los escolham o idioma micrófonos de de sua los preferência. participantes van a estar Os silenciados durante la microfones dos presentación, pero por participantes favor estarão les silenciados ao animamos a longo das utilizar el chat y apresentações. la Só función que, de por favor, Q&A utilizem o para chat e recibir a cualquier função pregunta de y comentario. Q&A Les se tiverem invitamos a perguntas, utilizarlo comentários. activamente para que logremos Utilizem generar de este forma intercambio ativa. A ideia é que, académico sintético. que haja intercâmbio Nuestra na actividad sessão. está siendo A grabada y nossa estará atividade está disponible en sendo breve gravada en el e em portal de la breve Unidad de estará Recursos Humanos disponível para no la Salud. portal Así da que, Unidade de Recursos sin Humanos más, para a Saúde. colegas, Bom, iniciamos. sem mais preâmbulos, vamos La iniciar. medicina familiar y A medicina comunitaria familiar e representa uno comunitária de los pilares representa hoje um dos estratégicos más pilares sólidos para estratégicos construir mais sistemas de sólidos salud para a basados construção en do la atención sistema de primaria. saúde baseado no atendimento Sistemas primário, más sistemas equitativos, mais más equitativos, resilientes y mais más centrados en las resilientes e mais personas. concentrados nas Y hoy reunimos pessoas. voces Hoje esenciales para reunimos impulsar vozes esta agenda en la importantes para región. impulsionar essa To agenda na open nossa this região. dialogue, we have the honor of welcoming the Bom, Deputy Director of PAHO, Dr. Lou Valdez, para who has abrir esse been selected as diálogo, voice in advancing queremos o regulatory Dr. health in Lu the Americas, Valdez. and to Ele whom tem sido we uma voz kindly invite to fundamental aqui nas share her Américas opening remarks. Dr. Lou e Valdez, queremos the floor is convidá-lo yours. para que It's an honor. compartilhe Thank you very conosco suas much. palavras. Good afternoon, everyone. On behalf of the Pan Loubaldez. American Health Organization, it is Loubaldez diz truly a muito pleasure to obrigada, boa welcome tarde a each of todos e you to todas. this Em nome regional da webinar Organização on family Pan-Americana and da community Saúde, medicine quero dizer training que é um and grande practice prazer in the dar as Americas. boas-vindas a este We seminário are also honored to join sobre forces with the World capacitação de medicina Organization of familiar e Family comunitária nas Doctors, Américas. WONCA, the É uma grande Ibero-North American honra pelo region, fato de and unir with the forças com o PAHO ONCA, WHO Organização de Collaborative Médicos de Center for Família, Innovative Health, e as Workers' regiões da Education, Service Iberoamérica and e Research Centro Models Organizador da at the OPS University of New OMS. Mexico. E para as pessoas, né, I also inovadoras, warmly para o welcome serviço colleagues de from Ministries educação of Health, e academic trabalhadores da saúde da institutions, Universidade do Novo scientific México. Quero societies, cumprimentar and the many specialists, residents, os and companheiros da sociedade students científica, connected from sociedades across acadêmicas e our vários region. especialistas, residentes e Your estudantes que estão participation conectados, signals a pessoas de shared toda a commitment região.
A participação de todos mostra um comprometimento compartilhado, com o intuito de fortalecer a medicina familiar e comunitária nas regiões. A atenção primária em saúde é o pilar mais importante dos sistemas de saúde equitativos, resilientes e concentrados nas pessoas. Equipes sólidas e interprofissionais fazem com que isso seja possível. Dentro dessas equipes, a medicina familiar e comunitária é algo indispensável. O diálogo de hoje está focado em novas evidências regionais, está apoiado por isso. Esse estudo foi realizado com a contribuição de 23 países, 19 associações profissionais e praticamente 300 especialistas. E, por primeira vez, fornece uma visão abrangente e comparável sobre como é formada e praticada a medicina familiar e comunitária em todas as Américas. Os resultados são desafiadores, né? Mas também traz consigo esperança. Muitos países contam com vias de capacitação bem estabelecidas, só que o acesso ao desenvolvimento profissional segue sendo algo desigual, especialmente na América Central e no Caribe da América Latina. As condições de trabalho, elas precisam receber uma atenção também, porque somente 1/3 dos países contém políticas que possam apoiar o bem-estar e a retenção dessa força de trabalho. As desigualdades persistentes na distribuição, elas seguem ainda limitando o acesso ao atendimento, especialmente nas comunidades rurais e desatendidas. Esses problemas não são novos, não, mas a evidência reforça a urgência de agir. Através da política da força de trabalho em saúde 2030, a OPS e seus Estados-membros traçaram um rumo claro: fortalecer a governança, ampliar a formação de toda a equipe, melhorar as condições de trabalho, assim como promover uma distribuição mais equitativa dos trabalhadores da saúde. Isso não é opcional, não, é algo fundamental para que construamos sistemas de saúde que sejam resilientes. A medicina familiar e comunitária está encarnando essa visão. É abrangente, contínua e está enraizada nas realidades das pessoas e das comunidades. Isso é a essência do atendimento primário em saúde. Hoje não trata-se somente de apresentar achados, não. Trata-se também, senhores e senhoras, em avançar em uma agenda coletiva para que os países consigam reforçar as políticas e ampliem as oportunidades de formação para que as instituições acadêmicas possam inovar e fazer com que os sistemas de saúde apoiem e valorizem de uma melhor forma as equipes de atendimento primário à saúde. Eu espero que essa discussão reforce uma visão compartilhada, que investir na medicina familiar e comunitária significa obter sistemas de saúde que sejam mais sólidos e resilientes para as Américas. E profissionais da saúde que sejam mais eficazes e comprometidos. Espero que desfrutem do webinar. Eu tenho certeza que vocês vão desfrutar. E passo a palavra para você, Johanna. Muito obrigada. Eu quero agradecer as suas palavras, palavras que reafirmam o comprometimento da OPS com esse tema, que é tão importante e central para a saúde das Américas. Muito obrigada. Temos a WONCA, uma voz global que diz que esse desafio ultrapassa fronteiras. Doutora Viviana Martínez Bianchi, a palavra é toda sua, doutora Viviana. Muito obrigada, Johanna, diz a doutora Viviana. Caros e caras colegas, representantes da EPS, Marilu Valdez, muito obrigada pelas suas palavras, Ministérios da Saúde e instituições acadêmicas e colegas da medicina familiar e comunitária. Eu quero dizer que é uma grande honra poder acompanhá-los e acompanhá-las hoje. Atualmente, eu estou na Conferência Mundial de Saúde Rural na Nova Zelândia. É importante também estar aqui representando a Organização Mundial de Médicos de Família nessa conversa, neste diálogo tão importante sobre a formação e a prática da força de trabalho em medicina familiar e comunitária nas Américas. Para mim, esse encontro reflete uma verdade fundamental.
fundamental. A medicina familiar e comunitária não é somente uma especialidade, trata-se de um pilar estratégico para a construção de sistemas de saúde mais fortes, resilientes e equitativos. Ao longo das Américas, em todas as Américas, estamos vendo avanços importantes, só que lacunas, brechas persistentes. Se bem que os programas de formação têm crescido e a especialidade tem ganhado reconhecimento, ainda existe uma grande heterogeneidade sobre como a medicina familiar é integrada, valorizada e apoiada dentro dos sistemas de saúde. Isto não somente se trata de um tema de recursos humanos, não. Trata-se de um tema de acesso, equidade e confiança. Em WONCA, representamos uma rede global de organizações de medicina familiar, instituições acadêmicas e profissionais de primeira linha, que tem o compromisso com o fortalecimento do atendimento primário em saúde. Nas Américas, este trabalho está sendo articulado através de duas regiões sólidas, o ONCA Ibero-Americana Thinks e o ONCA da América do Norte. E estas regiões refletem a diversidade e complexidade, assim como a riqueza da medicina familiar e comunitária no nosso continente. De comunidades rurais nos Andes até grandes centros urbanos, de pequenos estados insulares até sistemas federais de grande porte. Eu quero aproveitar para reconhecer o grande trabalho de dois líderes excepcionais, doutora Dora Bernal, presidente da ONCA Ibero-Americano, médica de família na Colômbia, e a doutora Tânia Widwi Best, presidente da ONCA da América do Norte, que exerce em Barbados. Como oficial médica e chefe de serviços de saúde na Universidade das Índias Ocidentais. A liderança destas pessoas e de várias pessoas que vocês escutarão hoje reflete a fortaleza das regiões, o papel importante dos médicos de família na região para seguir avançando com saúde para todos e todas. A medicina familiar está buscando, tentando responder os desafios mais urgentes dos nossos sistemas, e esses desafios mais urgentes são falta de equidade, fragmentação, necessidades descobertas e a falta de fundos para a formação necessária de médicos de família. Fornecemos atendimento contínuo, concentrado nas pessoas, famílias e comunidades. E com isso, conseguimos melhorar a coordenação, qualidade e os resultados no primeiro nível de atenção. Só que para alcançar plenamente esse potencial, precisamos agir, precisamos investir em formação, formação alinhada com as necessidades de cada comunidade. Precisamos criar ambientes de trabalho que retenham a nossa força de trabalho. Precisamos garantir reconhecimento, regulação, assim como condições de trabalho que sejam justas, assim como fortalecer a colaboração entre setores, instituições e países. Justamente por isso, este estudo regional e este diálogo, eles são tão importantes. Eu espero que seja o primeiro de vários diálogos que teremos para poder avançar neste campo, porque o futuro do nosso sistema de saúde não depende somente de quantos profissionais formamos, não, mas sim como os apoiamos, como os valorizamos e como os estamos integrando em sistemas projetados para servir as pessoas, famílias e comunidades. O ONCA reafirma o seu comprometimento de seguir trabalhando juntamente com o EPS, com os Ministérios da Saúde, universidades e organizações profissionais em toda a região das Américas. Muito obrigada pela liderança de vocês, colaboração e comprometimento com o fortalecimento da medicina familiar e comunitária, uma medicina para todos e todas. Através disso, com a saúde das nossas comunidades. Muito obrigada. Muito obrigada e thank you Gracias, very doctora much. Martínez Bianchi. Su Muito obrigada, perspectiva doutora global Martínez y Bianchi. A sua actualizar que perspectiva global corresponde en nos una coloca no lugar conversación que regional, corresponde, pero né? con Uma proyección conversa mundial, regional, eso só que com exactamente. projeção And mundial. to Isso é close these fantástico. opening remarks, we are joined by the Antes, representative of the agora eu University of quero, Mexico and the PAHO para concluir as Collaboration Center palavras for de Innovative abertura, Models of Education, temos o México representante da and UPS, Universidade de Dr. México e da Arthur UPS, Kaufman. Thank you so much for que his falará de participation modelos with us de today. The inovadores floor de is yours. pesquisa, inovação. Thank you so Doutor much, Kaufman, Johanna, and to Kaufman, muito Apple obrigada por estar aqui creating hoje. this Muito space obrigada, to Johanna, discuss disse o doutor economic Arthur. community
e a UPS por abrir esse espaço para que possamos discutir a medicina comunitária e familiar, cuja necessidade é tão importante para a saúde comunitária, sobretudo atualmente, né, com cortes que causam dano. E com estes problemas internacionais, né, ao redor do mundo, com falta de paridade, devastação, diversidade econômica, migração massiva e os refúgios. A medicina comunitária e familiar tem um papel muito importante em tudo isso. A OPS descreve os determinantes de saúde que eles têm um maior impacto em saúde do que os sistemas médicos. Só que, como isso acontece na comunidade, a medicina familiar e comunitária é o que mais está ligada à comunidade, a qual tem o interesse, orientação e capacidade de incorporar a triagem e abordar determinantes sociais e origens, as barreiras para potencializar esse potencial da medicina familiar e comunitária estão bem resumidas em um estudo da UPS e da UONCA, estudo que foi focado na capacitação e na prática da medicina familiar e comunitária. Isso inclui várias variantes, como baixa renda, apoio e o excesso, o cansaço extremo dos médicos, né, por longas jornadas de trabalho. Entretanto, um eficiente serviço de educação nessa parte está sendo impulsionado pelas prioridades de saúde nas comunidades em diferentes países. E desta forma, podemos ampliar a capacidade da medicina familiar e comunitária para poder abordar estes determinantes da saúde. No México, aprendemos deste modelo que a Organização Pan-Americana da Saúde e as comunidades na África, entre outros. A medicina familiar e comunitária pode ser uma ponte entre as necessidades da comunidade e a universidade, que capacita e forma os médicos familiares. Quando abordamos os determinantes sociais, as comunidades elas podem utilizar estes recursos, por exemplo, recursos de engenharia para poder ser especialistas ou saber, né, de transporte rural ou arquitetura para ver as necessidades de moradia para pessoas que não têm moradia. A educação pode aumentar as taxas de formação de comunidades menos beneficiadas, que causam um efeito profundo na saúde. A educação é importante. Todos os setores da universidade contêm especialidades que deveriam contribuir para as comunidades, as necessidades amplas das comunidades, e com isso poderia causar um maior impacto sobre a saúde comunitária. Muito obrigada, diz ele. Eu quem agradeço, Dr. Kaufman. E esta associação interinstitucional é justamente ela foi possível graças a esse estudo, né, que nós apresentamos hoje. Muito obrigada. O ano 2024, a PS e os seus parceiros desenvolveram esse estudo regional integral. O primeiro, né, e que teve esse escopo, que verifica como é formada e exercida a medicina familiar e comunitária em 23 países das Américas. Os achados são reveladores, urgentes e, sobretudo, que podemos tomar providências. E convido o doutor Benjamin Portas, chefe da Unidade de Saúde da UPS, um dos autores do estudo que estamos apresentando, que foi publicado na Revista Pan-Americana de Saúde Pública, para apresentar os principais achados desta evidência regional. O link está no chat para que tenham acesso. O Dr. Puertas é chefe da Unidade Thank you de very Recursos much, Humanos and para a Saúde welcome to OPS. everyone. My Bem-vindos, greetings bem-vindas. to my colleagues who Eu were quero in the agradecer a presença de panel todos. and also those who are going Saudações to aos meus discuss later on colegas, during the presentations. com os I quais also want to iremos discutir ao longo express das apresentações. my Serão também, né, gratitude os to all painelistas. the Eu quero co-authors agradecer and também institutions that were involved in a this todos os study. coautores e This as is Pan-American Health instituições que Organization, estiveram WONCA, envolvidas neste and estudo. University of New Mexico. A I'm going to OPS, switch ONCA to e a Spanish for the presentation, Universidade and do I have to make México. sure Agora eu that vou falar em all can espanhol, see tá? Para fazer a the apresentação, presentation now that I'm para sharing. garantir que todos estão vendo a apresentação que eu estou compartilhando, tá bom? Muy bien. Como un contexto, parto Bom,
señalando que existen más de 11 com um millones de contexto, trabajadores de começo salud en la falando que tem región, mais de 12 pero que milhões enfrenta de una crisis trabalhadores global de desde el saúde na região, punto de vista laboral, enfrentando uma educación, crise do ponto de disponibilidad, vista distribución, de inversión distribuição, financiera, condiciones de trabajo, diversão género financeira, condições de trabalho, y, por gênero. supuesto, una brecha que E, para el logicamente, também uma 2030 podría brecha alcanzar los que para 600.000 2030 poderia chegar até os profesionales 600 de mil salud, profissionais incluso más da allá, área da llegando a saúde e 2 até mais, millones, chegando al ver até ese 2 gráfico de la milhões, como derecha, vemos o gráfico donde da por supuesto el direita, componente onde, de enfermería logicamente, es el o más componente da amplio en enfermagem función de é esta o brecha. mais amplo em função dessa brecha. Y compartiendo con ustedes cómo estamos E como región compartilhando en com vocês términos de como la que estamos como densidad região em termos da de personal de densidade salud, do pessoal de con saúde, un grupo de países, com son um 12, grupo que de representan más o trabalho, menos la tercera parte de los países, países que que são están con 12, que é uma terceira parte dos una densidad países por debajo que de tem ese uma gold standard, densidade de esa meta embaixo establecida desse por gold OMS de standard, desse 44.5 por objetivo 10.000 estabelecido habitantes. pela OMS de Pero 44,5 por existen 10.000 inequidades en habitantes, mas tem distribución, como inequidade bien lo de distribuição, mencionaban como foi los falado colegas já en la pelos presentación, nossos en las colegas na palabras iniciales. apresentação, nas palavras iniciais. Existen también inequidades en Existem cuanto também inequidades em quanto a la edad, a à etarias, idade, donde, a por ejemplo, en parte este cuadro etária, pueden ver que ya existe un onde porcentaje de nesse médicos que quadro vemos sobrepasan uma los 55 porcentagem años de de edad y se médicos que têm acercan a mais de 55 a la anos de etapa de idade e está retiro, y en aproximando-se ciertos países à no hay face intercambio de generacional. Y eso también aposentadoria. Em contribuye muitos países não tem a estas uma brechas. troca geracional e tem a Desde la ver muito com perspectiva de essas lo que es medicina brechas. E familiar y desde a comunitaria, perspectiva Viviana ya de explicó muy claramente medicina cuál es este familiar e concepto comunitária, Viviana de una já falou disciplina qual que no que é o solamente es académica, sino conceito clínica, dessa medicina que que não é provee un só cuidado continuo, integral, analítica, mas coordinado, clínica receptivo, também, centrado en la persona, familia y focado comunidad, nas no pessoas, solamente en un família momento, sino a e lo largo del comunidade, não curso de só no vida, momento, y mas ao que longo do considera curso da parámetros vida, e que biológicos, considera psicológicos, parâmetros socioeconómicos, biológicos, culturales y psicológicos, espirituales. Desde socioculturais la e perspectiva de lo que espirituais. E desde a nuestra política, perspectiva digo, do nuestra que a propuesta de nossa una política, e política, falo la nossa, política porque personal de essa é salud uma política, 2030 aprobada por los política Estados miembros pessoal de de saúde OPS en 2030, 2023, aprovada pelos hay Estados una membros línea da en OPAS particular que em habla de 2023, fortalecer los tem equipos uma linha interprofesionales de específica salud, de fortalecer y as en equipes ella habla operacionais claramente de de saúde e fortalecer la interprofissionais de formación e saúde integración e de fala equipos de fortalecer interprofesionales a en criação redes de equipes integradas de servicios de salud interprofissionais em redes basados en integradas atención de primaria serviços de de salud. saúde Y baseados bajo este em atendimento paraguas y primário e de con saúde. otras Então, líneas sob estratégicas esse también guarda-chuva involucradas, e contra as linhas ejerce estratégicas medicina envolvidas familiar também, su trabajo exerce sumamente a importante. medicina familiar, o seu trabalho que é La muito adopción de la importante. medicina A familiar y adopção, então, comunitaria dessa ha medicina sido familiar e establecida comunitária tem que sido se estabelecida liga a una mayor conectada com efectividad uma maior en la efetividade implementación de na estrategias de implementação de atendimiento estratégias universal. de atendimento Y ahí quiero hacer primário, de mención a un atenção momento primária em muy saúde. importante E que ha gostaria de ocurrido falar de um momento muito importante que en el último aconteceu año, que es no último ano, de conformación de fato, la Alianza por la que é Salud a de formação por la dessa APS, aliança pela conformada por APS, tres socios que son la OPS, el formada Banco por Mundial y três el BID, parceiros, a OPAS, en la cual se busca o Banco acelerar Mundial e o BID, la estrategia de na qual APS a través de la gostaríamos de inversión, aprimorar essa innovación e estratégia da OPAS implementación. através da Todo esto como inversão, un contexto inovação e sumamente implementação. Isso importante. como um Y contexto con muito esto paso importante. ya a E com hablar isso del vamos estudio passar de então para formación y falar do práctica del estudo personal de de medicina formação e familiar y prática do comunitaria. pessoal de medicina Porque este familiar e estudio, comunitária. Porque más o de 30 estudo, então, años de práctica mais de establecida de 30 medicina anos de familiar y prática comunitaria en la región, estabelecida de que en medicina muchos familiar e casos en Chile, comunitária na Argentina região, que em muitos sobrepasa los casos 40 Chile e años, e Argentina, incluso passa en dos México, 40 Estados anos e até Unidos llega México, a Estados 7 Unidos, décadas chega de a haberse ter 7 institucionalizado como décadas de ter sido especialidad. Además, la institucionalizada como medicina a familiar es clave para sistemas de profissionalidade. salud basados E a en medicina APS. familiar é chave Hay também poca nesses evidencia regional, sistemas como lo de saúde decía el baseados na doctor Díaz, APS, tem sobre pouca el estado evidência de regional, formación y como falou a práctica en nuestra doutora región, Dias, do y estado de además formação e brechas en prática na nossa condiciones região, laborales, e educación brechas em continua que han condições sido laborais, reportadas por educação los continuada países. que Por têm ende, el sido objetivo de relatadas este pelos estudio países, es e por isso o analizar el objetivo estado desse actual de estudo la é aplicación analisar y de o la práctica estado de la atual medicina da familiar formação e a y prática da comunitaria medicina para familiar e buscar comunitária, identificar brechas, procurar oportunidades, identificar brechas e para buscar oportunidades acciones para estratégicas conseguir e ações implementándolas para estratégicas, que fortalezcan la implementando fuerza del trabajo. para fortalecer a força de trabalho. Rápidamente, la metodología se trata de un Rapidinho, a diseño metodologia tem a ver com observacional, um desenho analítico, observacional, transversal analítico, transversal en la región de las Américas na del região año das que Américas fue do realizado ano del que foi 2024 feito, y 2024, abarcamos 23 e países de nuestra región conseguimos chegar a con 23 19 países da asociaciones região, com profesionales que 19 representan associações profissionais que todo el representam conjunto de asociaciones
todo o asociaciones conjunto de reconocidas en associações el continente. reconhecidas no Y con continente. 291 E com especialistas de medicina 291 familiar y especialistas de comunitaria medicina encuestados. familiar e comunitária La que encuesta fizeram parte da tuvo dos enquete. E essa momentos, enquete una teve dois dirigida a asociaciones momentos, y uma otra a dirigida a especialistas. associações e outra a La de especialistas. asociaciones tuvo 22 y As otros de 76
associações teve 22 itens que foram analisados e que cobrem essas variáveis: cobertura de formação, educação continuada, condições naturais e políticas de bem-estar. E enquanto especialistas, está cobrindo 12 itens, entre eles que estão ao redor de experiências individuais da prática, acesso à educação continuada, carga de trabalho e condições de exercício profissional. Aí vocês podem ver esses países membros, participantes, aqui temos as associações, 19 associações que falamos, e os países mencionados, e as associações participantes, que como vocês estão conseguindo ver aqui, envolvem essas três, que nós como PAS falamos sub-regiões América Central, América do Sul e Caribe. Os resultados, desde a perspectiva de formação, enquanto modalidades de formação e certidão, em certificação, vemos que 68% dos países conseguem o treinamento de medicina familiar através de uma especialização, 63% através de programas de residência, e em 63% dos países analisados nas duas formas, especialização e residência. A média tem uma média de 2 até 4 anos para formar médicos familiares e comunitários, mas a média é 3 anos. Na maior parte dos países precisa um exame de competências, mas tem quase 40% que não precisa sim. Enquanto a política de acreditação, e baseado no que responderão as associações profissionais, temos políticas em 73% dos países, isso é acreditação também, e em 44% isso é feito pelas universidades, e em 33% as associações profissionais. E de todos os países analisados, 63% exige que a formação seja especializada, baseados nesse componente de acreditação. Em 21% dos países participantes, precisa a subscrição de forma obrigatória a algum tipo de associação, e em 42% dos países precisa certidão ou renovação da inscrição profissional a cada 5 anos. Aqui vamos ver, e vou passar ainda mais rápido na parte de formação, qual foi a cobertura de conteúdos que foram avaliados positivamente por associações profissionais e especialistas. E vocês conseguem ver aqui, não vou ler porque é muita informação, mas são tópicos fundamentais: medicina familiar, saúde pública, doenças transmissíveis, custo de vida, mas tem diferenças. Em América Central, os conteúdos com menor inclusão foram políticas de saúde, saúde mental, medicina baseada em evidência, e em América do Sul, atendimento domiciliar. Mas aqui temos uns tópicos divergentes. Enquanto as associações profissionais, quase todas, falavam de que receber treinamento e formação em pesquisa, os especialistas participantes não consideram que é tanto assim. 61% na América Central fala de ter recebido e 67% na América do Sul. Enquanto a formação, continuando com aquelas de menor tendência e de tudo que tem a ver com saúde ambiental, preparo para desastres, sistemas de informação de saúde, incorporação de telesaúde também, foram señalados os que têm essa tendência a não serem incluídos nesses tópicos de estudo desses cursos de formação. Enquanto a condições de prática, 36% dos países têm políticas de bem-estar e retenção, e teve convergência no que falaram a maior parte das associações versus o que falaram os especialistas. Teve uns aspectos que foram avaliados de forma negativa, no sentido que não são cobertos ou não estão sendo considerados na prática, e atividades para promover e manter o bem-estar, condições de trabalho, prevenção de doenças ocupacionais, oportunidades de desenvolvimento profissional, programas de pesquisa, como a gente já viu, e desenvolvimento de políticas públicas. Nesse desenvolvimento profissional, teve também diferenças entre
encontro que as associações profissionais apontavam 73% dos países têm educação continuada para formação de médicos familiares e comunitários, mas não assim nos especialistas que falavam de porcentagens menores. Igual com o uso de protocolos clínicos. Na América do Sul, só 46% dos especialistas apontaram que usavam protocolos clínicos. E olha a diferença com o que apontam as associações. Em pesquisa já vimos que tem deficiências que foram apontadas por parte dos especialistas, igual com políticas públicas. Isso nos leva aos desafios. Enquanto os desafios identificados teve uma congruência enquanto ao que manifestaram as associações e os especialistas de que existe uma falta de reconhecimento ou valoração da especialidade. Além que as condições de trabalho não eram adequadas apontadas por todos eles, remuneração incompatível com a de um médico especialista, infraestrutura inadequada, recursos insuficientes e sobrecarga laboral numa rede que é desarticulada, além disto. Enquanto as brechas identificadas e nos aproximando às conclusões já, os tópicos emergentes que nós vimos e que estão ausentes em muitos currículos, a variabilidade entre países enquanto a modalidades e requisitos de formação e certidão, a necessidade de harmonizar as competências no nível regional, enquanto a educação continuada mais da metade dos especialistas sem acesso adequado. Insuficiente na América Central, Caribe, Latino e México e ausência de plataformas regionais sustentáveis. Condições laborais. 7 de 19 países têm políticas de bem-estar e retenção, os outros não. Precariedade, sobrecarga, baixa remuneração e o risco de imigração profissional e desmotivação vocacional. Isso nos leva a uma série de recomendações basadas em intervenções que são precisas desde as bases estruturais e que têm relação com o desenvolvimento de política pública, com governança, financiamento, infraestrutura para fortalecer isso. Enquanto o contexto de trabalho, remuneração justa, condições de trabalho justa, atenção coordenada centrada nas pessoas e prática colaborativa. E aqui é importante de ter equipes interprofissionais de saúde, onde o profissional de saúde familiar e comunitária é chave, o reconhecimento público e institucional também, a confiança da comunidade, estima social e, finalmente, o desenvolvimento de capacidades através de educação baseada em competências, padrões de formação, pós-graduação e oportunidades de formação. Com isto, vamos encerrar e vou finalizar apontando quais que são as recomendações surgidas a partir desse estudo conjunto. E parte número 1 de reconhecer e valorar a especialidade como uma especialidade estratégica. Melhorar, fomentar também a qualidade da formação, incluindo tópicos emergentes nos currículos. Estamos falando de saúde digital, educação interpersonal, desafios ambientais e interculturalidade. Estabelecer e desenvolver plataformas regionais para educação continuada. O PAS tem um campus virtual de saúde pública, por exemplo, com mais de 5 milhões de usuários e participantes. Implementar políticas nacionais para melhorar as condições laborais. Retenção e estratégias, incentivos, remuneração adequada, uma ação multissetorial que permite coordenar respostas entre os ministérios, universidades, associações e organismos internacionais, e os sistemas de informação que permitem a produção de dados sobre a força de trabalho de medicina familiar comunitária, que permite guiar as políticas baseadas em evidência e a tomada de decisões. Com isso, gostaria de encerrar essa mensagem-chave que essas 3 e mais décadas não quer dizer que a especialidade não esteja enfrentando desafios significativos, que precisa de investimento estratégico, reconhecimento, condições laborais e educação para continuar fortalecendo o sistema de saúde baseado em APS.
Com isso, gostaria de finalizar, resumen, porque realmente concluir son esse resumo, porque muchísimas realmente o estudo información, como é mencionaste, muito Carlos, maior e no tem es más muito que maior por detalhe, mas acho que isso vai establecer ser los suficiente serios para retos que estabelecermos tenemos y que esses aún sérios tenemos con desafios que nuestros temos e que eu colegas de passo WOCA com os colegas y de las WOCA instituciones e académicas das consiguen. instituições acadêmicas Muchísimas conseguem gracias fazer a y abordagem. gracias por Muito la palabra. obrigado e vou dar a palavra para o senhor. Muchas gracias, doctor Puertas. Muito obrigada, Realmente los doutor datos que escuchamos Puertas. son Os muy dados que relevantes y ouvimos são concretos muito para apenas relevantes. ser Como você algunos de los falou, datos são alguns só destacados del dos estudio. Colegas, dados los mais invitamos a leer destacados do estudo. la publicación. Estamos Colegas, poniendo convidamos para ler el enlace para a que puedan publicação. ustedes saber en Estamos todo deixando detalle o link la para ver em información todo que hemos detalhe encontrado. a Bien, informação que ahora yo temos quisiera achado. plantearles entonces Agora una gostaria pregunta então central para de iniciar esta deixar uma discusión. pergunta ¿Qué central para começar a estamos discussão. O haciendo que estamos y qué fazendo podemos hacer e o que mejor poderemos para fazer integrar la melhor medicina para familiar y integrar a comunitaria en los medicina sistemas de salud? Bien, familiar para e comunitária responder no y nosso desde sistema la de saúde. perspectiva de E quienes para están responder isso, participando da usualmente, perspectiva dos tomadores de decisões e vamos paso construidores ahora al de panel política número uno que pública, tenemos vamos para dar presentarles, passo ao que painel es número una que temos para essa perspectivas tarde, de política denominado y Perspectivas de práctica Política e de la Prática evidencia a da la acción. Evidência para a Este Ação. panel está conducido Esse por la painel doctora está Jacqueline dirigido pela Ponzo de doutora Huanca, que Jacqueline nos Ponce acompaña de desde Wonca, Uruguay. que está conosco desde o Doctora Uruguai. Ponzo, de paso a la Doutora conducción de este Ponço panel, tiene tem usted a 25 direção minutos en desse total painel, tem y 25 agradecemos a minutos só, nuestros e panelistas vamos invitados agradecer por aos su nossos presencia palestrantes y convidados les pedimos pela por sua favor presença e finalizar gostaríamos su de pedir, por manifestación en favor, el marco del tiempo manter previsto para que dentro podamos do marco avanzar con do el resto de tempo los temas. estabelecido Muchísimas para gracias. avançar com o resto Bienvenida, da doctora atividade. Ponce. Muito obrigada. Doutora Ponce tem a palavra. Muchas gracias, Muito Joana, obrigada, y buenas Joana, tardes a e todas y boa a tarde todos com quienes están todos, todas conectados. que estão Es conectadas. muy gratificante É poder estar muito compartiendo gratificante conseguir este estar pequeño avance, estos compartilhando esse pequeños pequeno datos avanço, que esses en pequenos relación a dados, una realidad que todas enquanto uma sabemos realidade que muy todos, todas compleja, pero sabemos que é que muito resulta tan complexa, mas que ao positiva mesmo para mi tempo temos actividad certeza que vai ser para de seguir en esta uso para construcción de continuar com sistemas de essa salud construção de que sistemas de se adecuen saúde más a las que sejam necesidades mais adequados às y a las necessidades e às características de nuestra población características en da el nossa país, tanto en população, nuestra región como a nivel tanto na global. nossa região Yo no como voy a tomar quanto a más nível global. tiempo porque Não vou tenemos tres tomar mais tempo panelistas porque que temos nos van a três contar palestrantes que vão la contar para nós perspectiva a desde nuestra perspectiva región en tres desde a nossa países região em três muy países importantes, muito con realidades importantes, com distintas en cada una realidades de las diferentes em subregiones, cada uma das desde sub-regiões, Brasil, desde desde o Cono Brasil, Sur, desde do Cono los Sul, países desde os andinos en países Perú y andinos desde também, Peru Mesoamérica en e Costa Rica. Mesoamérica, com Costa Rica. Entonces, Então, voy a vamos consultar si llegó consultar Juan se Carlos chegou o Esquivel, Juan Carlos nuestro Esquivel, panelista, si o ya nosso veo a palestrante. Juan Eu Carlos já vi acá. o Juan Carlos. Entonces Temos o voy Juan a Carlos. dar Então, paso en primer vou lugar dar a passo Juan Carlos primeiro, então, Esquivel, ao Juan que es Carlos Esquivel, director que é ejecutivo del diretor Centro de Desarrollo executivo do Centro de Estratégico Desenvolvimento en Estratégico Información em en Salud Informação y em Seguridad Saúde Social, e Segurança o Social, CENDES de Costa o Rica, CENDES da Costa y nos Rica, va a compartir e esa vai nos perspectiva compartilhar essa perspectiva desde las desde instituciones, desde las as políticas, instituições, desde as los políticas, desafíos, os los avances, desafios, también las os avanços frustraciones também e as para la frustrações que incorporación de existem la para a medicina familiar y la incorporação medicina da comunitaria y medicina comunitaria en familiar e nuestros sistemas de comunitária salud. nos nossos Gracias, Juan sistemas de Carlos. saúde. Obrigado, Juan Muy buenos Carlos. días, muchas gracias, Bom Jacqueline. Y primeramente dia, Jacqueline. agradecimiento Gostaria de por la agradecer, então, organización a de este organização desse webinario a la Organización webinário Panamericana de la Salud para y a a la Organização Asociación Mundial de Pan-Americana da Medicina Saúde e a Familiar Associação y Mundial de Comunitaria. Medicina Familiar e Muy Comunitária. enriquecedores los Muito resultados enriquecedor. que el Então, esses doctor resultados que o Benjamín Dr. Puertas nos Benjamin presentaba con Puertas base en los apresentou, estudios realizados baseado no y sin lugar a estudo dudas realizado es e, un sem insumo dúvida, para tomar então, é decisiones como por ejemplo insumo para la também para a institución tomada que de represento. decisões, como para a instituição Represento a que la estou Caja representando. Costarricense de Seguro Represento a Social Caixa y el centro que dirijo, Costarricense de pues es el Seguro centro que Social tiene que ver e o centro que eu con la dirijo formación, la tem a docencia y ver la com investigación formação, dentro de estas docência funciones, pero en e este caso de pesquisa também, especialidades médicas. Y una nesse de caso, ellas de es efectivamente la especialidades medicina médicas. familiar y E uma comunitaria. delas é En medicina en familiar e un breve comunitária. antecedente les Num comento breve que, bueno, en Costa Rica, antecedente, la Caja vou falar que Costarricense em del Costa Seguro Social Rica, a es el Caixa único ente Costarricense de público Segundo prestador de Social servicios de é a salud única y entidade pensiones, pública de además. serviços de saúde e En ese aposentadoria marco, também. pues Nesse la Caja marco, a Costarricense del Caixa Seguro Social Costarricense do Seguro Social enfoca su modelo de foca
o modelo de prestação de serviços de saúde em três níveis. Um primeiro nível de atendimento, um segundo nível de atenção e um terceiro nível, que já é um terceiro nível especializado. A medicina familiar comunitária como especialidade das especialidades
por falar de alguma forma, mais novas, que começam nos anos 80 aqui no país. E desde o começo começou a articular muito bem no nosso modelo de prestação de serviços de saúde. Eu considero que tem sido um dos pilares que veio para reforçar essa prestação fornecida desde a Caixa Costarricense de Seguro Social, sem lugar a dúvidas e sem dúvida, a visão na formação, incluindo ao paciente em todo o contexto social, vem a fornecer uma conotação às outras 56 especialidades que estamos gestionando nós na formação aqui com diversas universidades. Dentro deste modelo de prestação de serviços de saúde, o enfoque que é dado da medicina familiar e comunitária chega para fortalecer o primeiro nível de atendimento, ou seja, a promoção, prevenção, promoção da saúde e prevenção da doença. E atualmente isso é muito importante diante dos desafios, né, que assim como qualquer outra instituição prestadora temos, o envelhecimento da população, aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Devido a isso, apostamos ao fortalecimento deste primeiro nível de atenção com a medicina familiar e comunitária, com o intuito de eliminar a saturação, né, do terceiro nível, né, de atendimento. É o nível maior nessa saturação, ocasionando um impacto positivo nos sistemas de saúde. Isso é um peso significativo, muito importante nos nossos sistemas. Trata-se de uma especialidade que tem contribuído com muito valor, valor de desenvolvimento. Claro, tivemos dificuldades, desafios ao longo do caminho, só que é a especialidade, ao contrário das outras, a especialidade que tem essa visão do atendimento do paciente de forma abrangente, analisando, né, do ponto de vista da comunidade e também analisando o ponto de vista do ambiente de trabalho também. O primeiro nível de atendimento da Costa Rica, ele se vê fortalecido porque levamos o atendimento à comunidade e ao ambiente de trabalho. E é justamente onde nos acompanham os médicos especialistas em medicina familiar e comunitária, fazendo triagem nas crianças das escolas, triagens em visitas domiciliares, fazendo essa triagem, né, naqueles pacientes que têm dificuldade para se deslocar a um posto de saúde. Além disso, isso desencadeou novos programas que a instituição está criando. Exemplo é, no terceiro nível de atendimento, hoje temos a criação dos hospitais com médicos de medicina familiar e comunitária. E cria-se, então, uma sinergia muito grande deste nível complexo de atendimento, com, por exemplo, eliminando a saturação dos hospitais, podendo, através da visita domiciliar feita pelos médicos de família, poder dar uma alta programada de acordo com a doença do paciente, né? E isso esvazia os hospitais. Temos um país pequeno, 5 milhões de habitantes, e a esperança de vida é de aproximadamente 81 anos. Isso faz com que sejamos comparáveis com países desenvolvidos. Ao longo das últimas décadas, o país tem conseguido controlar grande parte das doenças infecciosas, as quais historicamente têm afetado a América Latina. Isto faz com que estamos passando por uma transição epidemiológica profunda, estamos passando por ela. E é justamente aí onde, na nossa arquitetura de modelo costarricense, é que o resultado institucional que tivemos com a medicina familiar e comunitária, o resultado tem sido bom. Como mencionei, trata-se de um processo que, além do mais, está sendo desenvolvido com o INSS aqui e universidades, que com convênios, universidades, formamos, né,
Fornecemos formação para medicina familiar e comunitária, principalmente no primeiro nível de atendimento, mas também em terceiros níveis de atendimento, como eu comentei. Para contextualizá-los, né, globalmente, a forma como nos organizamos, nós nos organizamos da comunidade para o hospital, entendeu? Então, justamente por isso, a medicina familiar e comunitária chega para criar, para adicionar um valor muito importante Muchas para gracias, nós. Juan Carlos. Muito obrigada, Juan Qué pena Carlos. que hay mucho para comentar, pero Temos vamos a muita ir coisa, né? rápidamente a recoger la experiencia Temos del muita coisa Perú. para comentar, Y voy a mas agora presentar vamos a escutar a Sofía, experiência do Peru. María Quero Sofía apresentar a Cubas Maria Fuentes. Sofia Cuba Es Fuentes. una A querida Maria compañera, Sofia é uma especialista en querida medicina companheira familiar especialista em comunitaria, medicina familiar e docente comunitária, e investigadora en la professora, Universidad Peruana pesquisadora na Caetano Universidade Heredia Peruana y además Caetano una Heredia. lideresa Além en disso, la líder medicina familiar a em nivel medicina regional. familiar Fue a nível presidenta regional. de la Sociedad Foi Peruana de presidente da Medicina Familiar y Sociedade Comunitaria Peruana de y Medicina Familiar e hasta hace muy Comunitária poquito la coordinadora e há de la pouco Red foi Regional de coordenadora da Investigación Rede en Medicina Regional de Familiar de Pesquisa Bonca e Iberoamericana. Investigação de Buenas tardes, Medicina Sofía, Regional y te em dejamos Bonca, el espacio para ti. Ibero-Americana. Sofia, seja Buenas bem-vinda. tardes con todos y Boa un tarde a todos e todas. É gusto um grande prazer para ver mim y escuchar a poder muchos colegas escutar, que ver a estamos por los vários caminos colegas de la medicina familiar abordando o en tema de estos medicina años, ¿verdad? Que se ha familiar. tenido esta Nós que percorremos implementación esse caminho ao de longo de la muitos anos, legislación. né? Muito obrigada por esse Entonces, convite. yo quería hablar un poco de Eu quero algunas falar um cosas que pouco seguro sobre recoge algumas el estudio, pero que coisas, son más específicas de Perú. coisas específicas do Primero, Peru. ponerlos en contexto. Primeiro, Perú es un país contextualizar. que Eu quero seguramente mencionar que o han Peru escuchado. En los é um últimos 10 Peru que años ha é o tenido Peru, vocês já mucha escutaram, eu turbulencia acho. política, País que tem seguramente por tido los uma países de la región, pero turbulência tal vez un poco política, com más nuestro país. certeza, Hemos né? cambiado varias veces de presidente y mañana, Nós el mudamos domingo, várias tenemos vezes de elecciones presidente. No nuevamente. domingo teremos eleições Tenemos novamente. Temos 35 muita candidatos turbulência. que vamos a Essa las parte de elecciones. política, temos 35 Y algo candidatos, que inclusive. tal vez es común en lo E que algo están que diciendo talvez los seja candidatos comum sobre o que os es candidatos que estão varios mencionando programas de é que gobierno vários programas de buscamos governo unificar el sistema de salud, buscam que lo unificar tenemos o sistema de fragmentado y saúde, segmentado. que está Sebastián fragmentado e Salazar-Bond, segmentado. un escritor O peruano, decía: mi Sebastián país ahora lo que Saxarbonde, enfrenta es escritor amargo y peruano, triste. Es una ele diz intensa que pasión, un é uma triste intensa ciélago, un paixão. incansable manantial de Bom, razas, aí ela está lendo muito totalmente. Mi rápido, país tá? es un lecho O de meu país espinas, de agora caricias, de fieras, de está amargo, muchedumbres doce, quejumbrosas, altas uma intensa heladas. paixão e Mi país es un triste, corazón é clavado en los cimientos, incansável. un bosque impenetrable donde la É luz uma floresta precipita desde las impenetrável, copas de onde los a luz árboles y las montañas surge inertes. do A topo das veces los árvores escritores e y as los poetas montanhas expresan mejor inertes. lo Às que vezes, pasa os en mi país poetas e también en el escritores sistema expressam sanitario. melhor o Respecto a la que acontece no familiar, país e o sistema de saúde. Referente este ao año sistema familiar, cumple este 37 ano, años la formación de a médicos formação de familiares en el médicos Perú. vai fazer Inició en el 37 anos no Peru, 89 con 70 iniciando em plazas, 89, 3 com 70 universidades, praças, todas en línea. 3 universidades. Y luego tuvo altos y bajos, tanto que en el 2003 solo quedó una plaza Em de medicina 2003, familiar somente en el ficou uma país. praça de sistema Pero hubo familiar no cambios país. y 10 años después se ofrecían plazas Surgiram de formación mudanças en e 21 após 3 anos, universidades, 14 praças regiones de del país formação estavam sendo y oferecidas em ya 21 había para ese universidades, momento más de 14 regiões do 400 país, egresados. e mais de 400 Ayer le formados já, pedí né, já al tinham Colegio Médico saído dessas en universidades. la última Ontem eu pedi para a Escola actualización Médica que los entregasse para mim a egresados que última tenemos o atualização colegiados que tenemos de medicina dos familiar colegiados de y al medicina momento familiar. tenemos Até agora 1.700 temos 1.702 médicos de familia. En el Perú 1.702 al médicos inicio de se llamaban família. médicos No generales Peru, integrales o antes era médicos médicos integrales de gerais gestión de salud integrais ou y luego integrais de tomó gestão la em saúde. denominación de E medicina familiar y depois o nome comunitaria. foi mudado para medicina Sumadas familiar e todas estas comunitária. especialidades en la formación de Junto a estas 37 años, especialidades, tenemos essa formação de 1.702. 37 anos, Pero temos si se dan cuenta, 1.702. Só que se vocês en el Perú analisam, hay no 98 Peru mil existe médicos 98 colegiados mil activos médicos colegiados y, ativos 62.000 médicos e generales que no hacen 62 mil especialidad. médicos Entonces, gerais que não, né, los não são médicos de familia especialistas. somos menos del Assim que os 2% del médicos de total de família representam médicos menos de activos 2% do y total de tal vez médicos ativos. sumándonos a los médicos E generales nos seríamos juntando cerca de un aos clínicos 3% gerais, entre los significaria generalistas. 3%, Somos muy né, de pocos forma todavía, a geral. pesar de que hemos crecido en estos Somos años, poucos, y apesar do eso nos fato que hace estamos reflexionar en crescendo. que algo Isso más faz com que tenemos que hacer para que esto reflitamos cambie. que devemos Yo fazer les outra quiero coisa para que mostrar isso possa algo de lo mudar, que ya hemos mudar esse hecho. cenário. Eu quero Esto mostrar algo do que es já algo que ha fizemos. movido mucho la É formación algo que tem en varios de los movimentado a programas. formação em vários dos Cómo programas. formar este experto de Como medicina formar familiar, esse ¿no? Esta especialista publicación de que seguro medicina muchos familiar, conocen essa ustedes del publicação que CARMED. vários de vocês Cómo hacer conhecem que do CAME. tenga
CANMETS. Como todos estos fazer roles que com que logre todos esses cubrir competencias papéis los formados. Creo estejam que en los engajados, últimos años nos formando, hemos abocado profissionais mucho competentes? a Acho que nos solidificar últimos la anos nos focamos formación. muito em solidificar a formação. Hemos hecho algunos estudios hace 5 Realizamos años alguns estudos. Há 5 colegas anos, de Chile. iniciamos com os colegas do Hicimos este Chile. estudio en el que Realizamos esse estudo, preguntamos a los onde nós docentes perguntamos para os si médicos habían sido se eles entrenados, tinham sido cómo era su treinados, relación con las capacitados, qual era a universidades. ligação deles com as Entonces, comunidades, por ejemplo, universidades. encontramos que solo Então, por exemplo, vimos que 13,6% 13,6% tinham passado por uma todos dedicaban formação más de de 10 professor, horas a la semana a hacer docencia. que se dedicavam Dentro mais de de los 10 que horas por habíamos semana para fazer docência, contactado para ese dentro, estudio, dos médicos que entramos em contato para esse estudo. fue una muestra pequeña porque Foi uma buscamos pequena los que estaban amostra, haciendo docencia. porque Muchos de ellos no tenían una buscamos os que ligación estavam formal con las fazendo universidades, ciência. Alguns não simplemente hacían tinham docencia. ligação formal com a Este es un panorama universidade, que ha só faziam cambiado docência. a raíz Esse é del um cenário que tem mudado. porque Mudou devido à muchas Covid, universidades han porque tornado muitas el último año, universidades que en tornaram a algunos formação do países lo último llamamos ano, internado, que a nós la formación en chamamos, el um primer nivel, internado. por lo menos un cuarto de la Transformaram em rotación. formação de Entonces, primeiro muchas nível, de las pelo menos um personas que quarto da trabajan en el primer rotação, nivel assim que empiezan a muitas ser das tutores, pero pessoas no que siempre trabalham son em primeiro médicos de nível familia. chegam a ser professores, mas não Y chegam a ser hace médicos de poco, família. nuestro centro de Há pouco, investigación, no nosso centro de publicamos este pesquisa, artículo publicamos este sobre la artigo, percepción de los artigo estudiantes de sobre a medicina percepção dos estudantes de de dos medicina universidades de Lima, de con duas una muestra universidades de de Lima, no Peru, 418 com uma amostra de estudiantes sobre 418 su estudantes, perspectiva sobre a sua de perspectiva trabajar en atención de primaria. trabalhar no Solo atendimento primário. 2,2% Somente de los estudiantes 2,2% de dos las dos estudantes das universidades duas querían, universidades esperaban o querían trabajar en atención esperavam ou queriam primaria, trabalhar em y atendimento muchos de ellos primário. E manifestaban que muitos veían deles diziam, el primer manifestavam nivel de que atención achavam que o como primeiro un nível de espacio atenção temporal era um antes de espaço empezar el temporário trabajo antes de passar hospitalario, para o y que el trabalho hospital no hospital, ofrecía casos e que más o hospital interesantes y oferecia mejores casos ingresos. mais interessantes e melhor renda, melhor Entonces, pagamento. Então, en Perú no hemos avanzado Peru, estos años. avançamos ao Creo longo que desses ya anos. Eu cada acho vez que, más, a diferencia de cuando yo me formé, la medicina familiar ao está más contrário en de el quando eu me discurso formei, político. a De medicina hecho, en familiar los está últimos 5 mais, um años ha tema habido político. varias De normativas para fato, nos organizar últimos las redes anos, integradas várias de salud en el Perú, normativas y surgiram muchos de para los documentos integrar, as normativos redes de mencionan saúde no médicos Peru, de e familia. muitas Sin destas embargo, todavía normas esto no se mencionam os plasma médicos de en que família. se soliciten plazas Entretanto, para isso todos los centros de ainda salud não con está médicos de sendo, familia não ingresados. existe, na Muchas veces los prática não está gestores dicen, pero funcionando. no hay Muitas suficiente, ¿no? vezes os gestores dizem, não tem Pero suficiente es médico de como família decir el para huevo y cobrir la todas gallina, as ¿no? Porque praças, finalmente todas as no se ofrecen las unidades. plazas, por más que Só que se não los oferecemos, estudiantes as ahora tengan más unidades, as exposición a praças, medicina familiar, por no ven mais ese que espacio os como un espacio estudantes donde pudieran estejam estudando trabajar. isso, não vem um Hay espaço muchas como um universidades que en los espaço para últimos trabalhar años no futuro. han Existem várias universidades empezado a que nos tener últimos anos formación de começaram pregrado en a medicina realizar familiar. La formação de universidad donde yo trabajo, pré-graduação em especializada en medicina Heredia, familiar. tenemos Onde eu un trabalho, externado, o sea, el sexto año de temos rotación de o medicina sexto familiar, ano de también tiene rotação de internado y medicina cursos familiar, previos, y hay varias internado em universidades cursos que los prévios, están e várias empezando a tener con universidades que médicos de estão familia começando tutores. a Hay realizar más com plazas médicos de para família, médicos tutores. especialistas en Existem medicina mais familiar en espaços las para LIS que médicos se de están família. creando, y también ha habido una Na reforma lista de está sendo centros de salud criado mental e houve uma comunitaria reforma en de los 10 años centro de de Perú. saúde Hay comunitária nos al últimos 2 momento anos no casi Peru. 300 centros de salud mental Atualmente, comunitarios quase en el país, y 300 muchos de centros de ellos saúde están temos no país, dirigidos saúde por médicos de comunitária, familia y e comunidad. muitos deles estão Los encabeçados por programas de médico de residencia, saúde ya hay más que solo familiar e tutores, porque comunitária. cuando se Além masificó dos los programas de tutores, quando residencia, foram muchos no tenían massificados os tutores programas médicos de de familia, residência, y muitos não creo tinham que tutores médicos de se família. ha cohesionado el E eu acho que o grupo de grupo especialistas en el de país que especialista conoce su tem um especialidad, grupo consolidado, um aprende grupo que a conhece a amarla, lucha por especialidade, ella. aprende a amar, Cada vez lutar hay por essa más especialidades especialidade, e cada vez mais permanentes, existem tenemos mais mucha actividad atividades en los médicos permanentes. jóvenes de Temos Huancayo, vários de la Sociedad médicos Peruana de Medicina jovens da Familiar, Sociedade Peruana de creo que Medicina empiezan a Familiar, entre participar outros, más en que estão cursos y começando a congresos. Ya lo participar mais em hacían hace cursos e algunos años, pero creo congressos que sobre esse están tema. retomándolo más y Faziam nutriéndose isso de antes, esta mas comunidad agora que, eu por acho que ejemplo, en existem mais WONCA, en los médicos que estão se congresos o el nutrindo congreso de dessas WONCA, que creo comunidades. que Por a exemplo, todos nos nos viene bien congressos da que ONCA, salgamos vocês podem ver a recargados para participação poder dessas pessoas. Muitas volver pessoas a estão hacer más cosas participando. por la medicina A familiar. ideia é que Y façamos también hay muchos juntos mais médicos de coisas para a familia medicina familiar posicionados en e para os diferentes niveles de médicos de família gestión. que De estão hecho, posicionados toda em esta diferentes reforma de las níveis de redes gestão. integrales de salud, en Toda todos los esta equipos del Ministerio de reforma em Salud, todas as hay equipes do por ahí Ministério un de médico Saúde, de da gestão de familia
saúde tem um que ha médico de metido un poco la família, mano en las normas para enfermedades que crónicas, tem abordado, né, temas para doenças crônicas nas normas, né? para cómo se van a hacer las redes Normas integradas sobre de salud, como serão as redes integradas en de docencia, en saúde, investigación, em docência, investigação, pesquisa. Perdona, una cosita. De parte de los traductores nos piden
bajarle un poquito la velocidad de Ela está pedindo para que ela, por favor, fale um pouco mais devagar, porque nós não estamos conseguindo traduzir. Na realidade, a intérprete pede desculpas. Ela está falando muito rápido, tá? A intérprete pede desculpa para os ouvintes, mas já solicitaram para que ela fale um pouco mais devagar. Sí, les decía que hay más médicos Existem posicionados mais en diferentes médicos niveles, en la posicionados em gestión, diferentes en la níveis na asistencial y gestão, también en la docencia. na Y les decía parte que, por ejemplo, assistencial e nosotros professores. justo, está mal hablar de uno mismo, pero en Não la podemos falar de universidad nós estamos mesmos, pensando não é crear bom, un centro de mas a investigación de nossa atención ideia primaria é de salud criar que um funciona hace centro de 4 años y atenção, que atendimento, né, empieza primário a em hacer más saúde. investigación relevante Queremos para fornecer nuestra mais región pesquisas y también relevantes para a para nossa região jóvenes e também estudiantes para fazer y com que jovens, residentes estudantes, y residentes, maestrandos puedan tomar como entre línea outros, de possam investigación la atención primaria. Siempre estudar vuelvo a essa Magui, linha de que pesquisa es primária. Maguin, latinoamericano, pero es que não é canadiense, latino-americano, canadense, y diz: creo que él siempre nos recuerda eu que la acho que ele importancia sempre de ser lembra que a diferentes importância de supone que sermos somos capaces de diferentes liderar el supõe que somos cambio. capazes de Y él nos liderar a decía que mudança. siempre debemos Ele dizia que reflexionar sempre en devemos qué refletir hacemos, si lo sobre estamos o que haciendo bien, fazemos, si se sirve estamos al fazendo país, bem, cómo se lo estamos serve haciendo para o país, y como qué estamos estamos por fazendo investigar e o y qué que é que estamos estamos publicando. pesquisando, investigando e publicando. Creo que la Eu situación acho en que a Perú situação no Peru probablemente cambie. Ojalá que provavelmente esperamos irá que con el mudar. cambio de gobierno Esperamos que com a hayan, mudança de digamos, governo nuevas surjam miradas hacia novas fortalecer la visões atención para primaria, hacia dar la fortalecer o atendimento oportunidad primário, a para dar que más médicos oportunidade, de para familia fazer com que mais ejerzan médicos de cercanos a la família comunidad, a possam las comunidades y exercer puedan ayudar a nas construir comunidades, un mejor ajudando sistema assim de salud. a Julio construir um Ramón melhor Ribeiro, que es sistema uno de de nuestros saúde. escritores, él Julio decía Ramon que Ribeiro ser el dizia eterno que forastero, el ser o eterno eterno forasteiro e o eterno postulante, aprendiz, o eterno está ahí candidato, la forma de alcanzar la aí está felicidad, a ¿no? Entonces, tal fórmula vez para todos estos atingir a desafíos que felicidade, tenemos en el alcançar. país Eu acho que aún com todos nos esses ayudan a desafios seguir que temos no pensando país, cómo esses podríamos desafios ser mejores fazem com que paremos e médicos pensemos familiares y cómo como poder hacemos que ser el sistema melhores funcione médicos mejor de família e desde fazer donde com que o estamos, sistema desde la funcione investigación, melhor, desde la onde docencia, estamos desde com la clínica docência, también. pesquisa, Así que ativismo, ahí investigação. termino. Muchas E gracias. finalizo. Muito obrigada. Muchas gracias, Sofía. Muito obrigada, Sofia. Una muestra de la Esta é uma intensidad y amostra complejidad da de intensidade e que tenemos en los complexidade que distintos existe, países. né, La nesse situación de caminho nos Perú. países, a situação do Peru. Muito obrigada, tá? Vamos a dar paso Agora al passemos a último de los palavra integrantes del para o panel, último que integrante es do el painel, doctor Dr. Fabiano Guimarães. de Brasil. Bem-vindo, doutor. Ele é do Fabiano es Brasil. director del programa de Fabiano residencias de trabalha la no programa de Universidad residência da Federal, Universidade Federal de Minas Gerais, também docente em medicina familiar a nível de pré-graduação e atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Familiar e Comunitária. O Brasil é um dos países que, através de diferentes estratégias, tem conseguido atingir um incremento significativo no número de especialistas, tanto em número absoluto e integração desses médicos no Sistema Nacional Integrado de Saúde. Doutor Fábio, fique à vontade, a palavra é toda sua e escutaremos o resumo que o Fabiano irá apresentar sobre a experiência do Brasil. Muito obrigada, Fabiano. Obrigado, Jaqueline. Agradeço muito na figura da Johanna, a OPS, pelo convite. É uma honra participar desse encontro e falar em nome da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E eu vou começar dizendo o óbvio. Não existe sistema de saúde universal forte sem atenção primária forte e não existe atenção primária forte sem médicos e médicas de família e comunidade. Essa frase que é tão óbvia, e pode ser que muito do que eu vou falar aqui hoje seja óbvio, eu preciso dizer que no Brasil nós precisamos dizer o óbvio todos os dias, porque o que Jaqueline coloca como uma conquista, na verdade, é fruto de um trabalho intenso de colocação da medicina de família e comunidade no local onde ela merece estar, né? A medicina de família e comunidade não pode ser vista apenas como uma especialidade dentro do sistema de saúde. Ela precisa ser compreendida como uma estratégia estruturante para a organização da atenção primária, para a formação da força de trabalho e para a própria sustentabilidade dos sistemas universais. Quando a gente faz uma discussão sobre força de trabalho como essa, muitas vezes o nosso debate fica preso no número dos profissionais. Mas o verdadeiro problema é que tipo de profissional o sistema forma
reconhece, valoriza e retém para responder às reais necessidades da nossa população. E no meu país, no Brasil, essa discussão é fundamental. Nós somos um país continental, profundamente desigual, com realidades sociais, sanitárias muito complexas. Em um contexto como esse, a atenção primária não pode ser pensada como um nível simplificado do sistema. Ao contrário, ela precisa ser o lugar de maior inteligência clínica, o lugar de maior responsabilidade sanitária, de maior capacidade de coordenação do cuidado. E é claro que, para isso, a gente precisa de formação específica. A medicina de família e comunidade, ela precisa deixar de ser vista como um apêndice das políticas de saúde e passar a ser tratada como eixo estruturante do plano de organização dos recursos humanos. Não se trata de defender uma especialidade por interesse corporativo, mas sim de reconhecer uma evidência. Sistemas universais precisam de médicas e médicos preparados para o primeiro contato, para o cuidado abrangente, para a longitudinalidade, para a coordenação de cuidado, para o manejo da complexidade da vida cotidiana das pessoas. Quando isso não acontece, o que nós vemos é o conhecido, a fragmentação do cuidado, o excesso de encaminhamentos, o uso ineficiente de recursos, a dificuldade de acesso e, por fim, a iniquidade. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é o reconhecimento regulatório da nossa especialidade. Não basta que a medicina de família e comunidade exista formalmente, é preciso que ela produza consequências na organização do sistema. É preciso que a formação especializada seja valorizada, a residência, a titulação tenham um reconhecimento concreto. É preciso, sobretudo, que os sistemas de saúde compreendam algo básico, mas nem sempre assumido com a devida clareza. Atuar na atenção primária não é a mesma coisa do que ser especialista em medicina de família e comunidade. Este é um ponto muito importante. No Brasil, o especialista em medicina de família e comunidade ainda não tem a prioridade para a ocupação das vagas na atenção primária à saúde. E valorizar a especialidade não significa desmerecer os médicos não especialistas que estão na linha de frente do sistema. Significa, ao contrário, reconhecer que a atenção primária ela é complexa, ela exige competências próprias, construídas por formação específica e prática qualificada. Quando o sistema não faz essa distinção, ele enfraquece a qualidade do cuidado e a atratividade da especialidade para os nossos estudantes. Quando o sistema de saúde naturaliza a ideia de que qualquer formação basta para a atenção primária, ele manda uma mensagem muito ruim. Ele diz, na prática, que o nível de atenção responsável por ordenar o sistema, acompanhar pessoas ao longo do tempo, manejar incerteza, o cuidado familiar e comunitário, pode prescindir de especialistas. E isso não fortalece a atenção primária à saúde. O terceiro ponto é o financiamento. Não haverá expansão robusta, sustentável e qualificada da força de trabalho sem um financiamento coerente. Não basta financiar as equipes de forma genérica, é necessário financiar também a formação, a residência, a preceptoria, os cenários de prática. É fundamental distinguir o especialista em medicina de família e comunidade por meio de pagamento diferenciado. É preciso criar condições de trabalho e perspectivas de carreira. É preciso enfrentar o desafio da fixação profissional, especialmente nos territórios mais vulneráveis, remotos e socialmente desassistidos. E aqui há uma escolha política decisiva. O financiamento pode induzir a formação, mas ele pode também fragmentar ainda mais esse sistema. Portanto, discutir financiamento de medicina de família e comunidade não é discutir privilégio profissional, é discutir qual modelo de sistema de saúde nós estamos dispostos a financiar. Finalmente, eu quero falar de equidade. A medicina de família e comunidade contribui para a equidade nos sistemas de saúde não como um discurso, mas como uma prática concreta. Ela contribui porque organiza o cuidado a partir de onde as pessoas vivem, porque conhece e enfrenta as barreiras de acesso,
porque acompanha as pessoas ao longo do tempo, porque qualifica o uso da rede, porque enxerga aquilo que os modelos fragmentados costumam deixar de fora: o contexto social, contexto familiar e territorial da doença, do sofrimento e do cuidado. Em sociedades profundamente desiguais, a equidade não será alcançada com mais serviços. Ela depende do serviço correto, com as pessoas corretas, com a formação correta e atuando no local correto. E é exatamente isso que a medicina de família e comunidade oferece quando é levada a sério como política pública. A medicina de família e comunidade não pode continuar ocupando um lugar periférico nas decisões centrais dos sistemas de saúde. Se quisermos ampliar cobertura universal com qualidade, precisamos colocá-la no centro da discussão. Se quisermos reduzir iniquidades, precisamos colocá-la no centro da discussão. Se quisermos sistemas mais resolutivos, mais humanos e mais sustentáveis, precisamos colocar a medicina de família e comunidade no centro da discussão. A evidência já está dada, a experiência acumulada também. O que falta, muitas vezes, não é conhecimento técnico, é decisão política. E talvez este seja o ponto mais importante desse painel, e eu encerro dizendo que integrar a medicina de família e comunidade aos sistemas de saúde é uma escolha sobre o valor que damos à vida concreta das pessoas e o tipo de sistemas que queremos construir. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e seguimos à disposição aqui no Brasil para o debate. Muchas gracias, Fabiano. Obrigada, Solo Fabiano. un minuto para cerrar el panel y poder continuar con el programa. Decíamos los datos que nos presenta este estudio que nos dan un panorama Falávamos dos dados apresentados por isso que fornecem panorama dos avanços e o que falta no nível regional. Trazia a Sofia a referência de Bambini, estamos na região das Américas, essa forte tradição fundacional da especialidade nos países da América do Norte, que é muito valiosa, e a riqueza que tem essa experiência acumulada ao longo das últimas décadas na realidade latino-americana em cada uma das sub-regiões. Apontava Juan Carlos essa importância que tem historicamente na prevenção e promoção de saúde, na atenção primária de saúde, da medicina de família e de comunidade, e também no cuidado de pessoas com doenças. Essa modalidade inovadora da incorporação nesse hospital de dia, pessoas com pluripatologia, que também precisamos nos encarregar nesses momentos, e depois também essa diversidade de perfis em docência, pesquisa, gestão, ativismo também, que apontava Sofia, envolvidas na realidade do dia a dia da universidade e sistemas de saúde do país. E finalizando, Fabiano, com isso que falava ele, que é lógico, mas que também o que mais falta, não podemos esperar para termos esses sistemas de saúde cada vez mais precisos nessa complexidade dos problemas e necessidades de saúde das nossas populações, se não é um atendimento primário de saúde forte. Isso só pode ser conseguido com uma medicina de família, de comunidade forte e reconhecida. Isso precisa reconhecimento econômico e outros, sem dúvida. As decisões políticas são imprescindíveis, são vitais. E a pesquisa precisa contribuir a uma gestão e também a governos baseados no reconhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Ponso, pela finalização e direção desse painel. Parabéns aos três palestrantes hoje de Costa Rica, Peru e Brasil. A diversidade de experiências que conseguimos ouvir é um reflexo da riqueza e complexidade da região. Colegas, está acabando o tempo, está muito interessante, mas está acabando o tempo. Então, gostaria de encorajar para tentar nos manter dentro do marco estabelecido do tempo. O primeiro painel estava falando de política e sistemas. O segundo painel vai nos levar à sala de aula, programas de residência.
E os serviços ao coração da prática e o treinamento e formação. Vou convidar esse painel 2, inovação e direções futuras. Inovações em educação e modelos de prática em medicina familiar e comunitária, liderado pela doutora Erin Barkin, da Universidade de Novo México, que vem de Lyon, França, e gostaríamos de convidar os palestrantes de considerar o tempo. Doutora Buchin tem toda a palavra. Muito obrigada. E vou trocar o formato um pouco. Espero que os palestrantes consigam entender que para conseguirmos finalizar o material, incluir todo mundo. Gostaria de apresentar os palestrantes Carmen Helena Cabezas, diretora do programa de residência da Pontifícia Universidade Católica do Equador. Ela vai discutir inovações em programas de educação, e Ronaldo Herrera, secretário do Tribunal de Ética e da Escola Médica de Bolívia, e Ernesto Báscolo, chefe de Unidade de Atendimento Primário de Saúde e Prestação Integrada de Serviços da UPAS. O que vou pedir para vocês é que os palestrantes abordem a área de expertise com uma frase, como as contribuições mais importantes que podem ser feitas de forma efetiva nesse momento para conseguir melhorar essa prática da medicina de família nas Américas. E Carmen Cabeças, se puder começar com essa frase de como a inovação e os modelos de residência na educação profissional pode ser apoiada. Boa tarde com todos e todas. Estou falando desde Quito, na metade do mundo. Estou tentando apresentar nesse momento os meus slides. Muito obrigada, Erin. Não sei se tomaria a minha frase como a última falada pelo Fabiano, e é que é preciso o acompanhamento político e de decisão desde os países para também fornecer tudo. E vou provar, na verdade, e comentar com a minha apresentação. Fala primeiro que não sou diretora de pós-graduação de Medicina de Família em Quito. Estou acompanhando na direção um ex-aluno, o Dr. Vivanco, sempre, logicamente, vinculado no pós-grado de Medicina de Família. Mas esse momento eu estou como acompanhante, não sou diretora. E por conta do tempo, usei as perguntas sugeridas pela organização para responder isso que foi proposto. O que gostaria de comentar que em 2011, a propósito da geração do modelo de atendimento integrado de saúde, ficaram convencidos desde o governo e daquele momento político de que precisava gerar e inovar na geração de médicos de família. Foi designado, falavam de financiamentos que viram antes de mim, designaram 80 milhões de dólares para a formação de médicos de família, e acho que é aí que tem a inovação, definição que foi estabelecida. E Ana, a que eu uso para minha apresentação, pedimos desculpas, ela tem uma conexão um pouco ruim. Como o Pepe Mujica falava, uso meu otimismo ou meu pessimismo ao redor do que vive o país e o mundo. Vou falar de coisas que aconteceram desde 2013 a propósito da formação de médicos de família no meu país, que foi quadruplicado o número de médicos de família a propósito desse investimento. E uma coisa muito inovadora que deixo aí, que não é como a Joana falou, é falar das aulas. Levamos a universidade para a comunidade. Isso foi, eu acredito, o mais inovador e o mais particular. Não levamos para as aulas, trazíamos para a comunidade. A universidade veio para a comunidade. Tinha poucos médicos formados, 300 em 2013, e isso funcionou como sustento e substrato para formar médicos. 8 universidades no nível país
em haciendo 4 nosotros províncias, fazendo nós mais de 20 províncias em 4 províncias do país generamos simultaneamente. el Geramos, posgrado de então, medicina essa familiar con pós-graduação de un medicina solo familiar currículo y con una com um coordinación currículo só importante, e uma coordenação importante, porque se tenía que cumplir porque precisávamos es cumprir el equipo de salud, nos queda da claro, equipe de pero es por saúde, é eso claro, también, mas señor, naquele que momento também tenemos el olhamos que capitán del precisávamos equipo de salud a nivel comunitario y capitão por eso se da decidió la equipe de formación saúde no del nível médico de comunitário e familia, decidimos como un a rol formação do médico sobre todo de comunitario família, y como um estos papel docentes especialmente comunitário modelando el e proceso. esses A docentes través de modelando o SPIAS, el processo. supervisor Como de falei, médicos del Ministerio de Salud precisamos os para formar médicos no su Ministério da propio lugar de Saúde para trabajo, que formar o creo que es próprio lugar de trabalho, necesario, que Carmen. acredito. Estimada Oi, Carmen, solo una Perdón, cosita. estimada Si Carmen, quieres, desculpa deja de interromper. compartir, te comparto Se lo que quiser, para pode hacer tu parar de presentación compartilhar, está porque parece avanzando. que a sua Algo apresentação pasa não que está no conseguindo avanza, parece avançar. que tienes la Acontece primera. alguma coisa, só Entonces, si tú estamos sabes, vendo comparto a la primeira, vamos então con pantalla. la se quiser, tercera. eu posso Ok, Voy a compartilhar. salgo. Então vamos na terceira, pode Sí, ser? solo deja de Ya está. compartir para Vou que yo pueda sair, então compartir é y só parar entonces de así como compartilhar e te assim ayudo eu para acho que avanzar posso te aquí. ajudar para Vamos a ver. avançarmos um Ok, pouco aqui. gracias. Qué bueno Vamos que ver? tenemos plan B. Muito obrigado, que bom que temos Tenemos plano plan B. Entonces B. les comentaba, hasta que Então, haya eu la estava falando presentación até que que se fica a generó apresentação que foi gerado esse había e 300 foram luego de feitas, 9 tinha años de 300 formación de depois de médicos 9 de anos familia, de treinamento de médicos de família, especialistas en familiares, médicos de de familia, en la pós-graduação, gran mayoría numa centrados en la grande parte comunidad, focados na ya comunidade, foram establecer, geradas, mira, ahí está lo que le como estaba falei, diciendo, aí estava o que hasta estou falando, más de 1.200 médicos de mais de familia con una 1.200 formación médicos de família com universitaria um treinamento comunitaria. Estos universitário son los médicos comunitário. que hay ahora Esses são os sumados médicos que têm a nesse momento, Sofía adicional hablaba de a cuántos Sofia, médicos estou familiares falando hay en el de Perú. médicos familiares que tem no Peru. Tenemos aproximadamente Nós más de temos 2.000 médicos aproximadamente mais de 2.000 actualmente médicos de en los família servicios del atualmente Ministerio de Salud nos Pública serviços do y Ministério da Saúde Pública en el Seguro Social. e no Yo Seguro creo Social. que ha cambiado Então, eu mucho, acredito que tengo mudou todavía muito, esperanza, ainda estou com esperança, aunque el ambiente político mesmo que o es ambiente igual a mejor. político El ambiente próximo, político no es o el ambiente mejor, político não donde é se o melhor, desconoce a la onde atención primaria, desconhecem donde se atendimento primário, desconoce essa atenção primária, desculpa, onde como recurso, desconhece também como no recurso le veo e mayor não futuro de vejo crecer. maior futuro de Hubo un momento crescimento. histórico, por Teve um eso que momento le digo histórico e por pongo isto aquí en el tapete porque deixo fue aqui na innovador, tela, pero porque hoy por foi hoy inovador, tenemos 6 mas hoje universidades que temos 6 generan médicos de universidades que estão familia gerando médicos de puntuales, família 6 grupitos de pontuais, médicos en alguna universidad, 6 6 estudiantes en grupos numa alguna universidade, universidad, 6 pero alunos no numa es universidade, desde la mas necesidad, sino não é desde a necessidade, mas por uma cumplir nada más ciertos por chegar só requerimientos a universitarios. alguns requerimentos universitários. Miren que el financiamiento ya lo dijo Olha que o Gustavo y otros financiamento, já expositores, era Fabiano falou e outros subvencionado. palestrantes, Entonces, este recurso hizo era que bem se importante. genere la Esse manutención recurso mensual fez criar essa para el manutenção estudiante con existencia, mensal con para o materiales, con estudante, pago de com la matrícula de la materiais, com licenciatura. pago Obviamente, la da universidad también matrícula e tenía que tudo. A ganar. universidade, Había un logicamente, solo precisava perfil con ganhar. una malla de Tinha 3 só um años, con perfil un enfoque com um de espaço de 3 y sobre anos, todo com en um 4 foco, dominios que nos parecían especialmente em 4 fundamentales: domínios que la achamos comunicación fundamentais efectiva, na el rigor comunicação académico, efetiva, el esse liderazgo del rigor trabajo en equipo acadêmico, y las liderança do condiciones trabalho em clínicas, equipe obviamente, para la e as resolución de concorrências la queja. clínicas, logicamente, para a Joana, por resolução favor, la daí. siguiente diapositiva. Joana, vamos na próxima slide. Entonces, fue súper, algo que Então, marcou a foi diferença uma foi essa coisa que mentoria marcou a desde diferença, que foi médico, essa mentoria desde diría, o digámoslo doutor, así, con experiencia, pero com con mayor experiência, edad, mas com y otro maior médico de idade, familia un poco más e um joven outro que médico de fue família mais también, novo, además, que foi modelándose também como ali docente, ¿no? modelando como La dimensión docente. Então, era el a enfoque dimensão era o integral foco que tinha, atención integral, do modelo de y el atendimento impacto integral e um sobre, digamos, impacto trabajando e para sobre generar un médico de trabalhando também familia para que fuera gerarmos la um puerta de médico entrada, familiar que fosse coordinador de essa esta red. porta de ingresso, coordenador da rede Obviamente centrada en e, la familia logicamente, focado na y la família comunidad, e na comunidade, además con todo lo que implicaba, es além decir, com en la tudo o que comunidad no implicava, solo quer dizer, consulta, na sino comunidade, não fuera de só atención consultoria, extramural, consulta, lo desculpa, que mas também era atendimento extramural otros e outros necesidades como lo que es la necessidades, gestión, como tudo que como tem a lo ver que es com el trabajo político gestão, en los com o trabalho diferentes lugares político donde nos se iba diversos lugares onde generando ia este nuevo médico de gerando familia. esse novo médico Lo que de permitió además família. que el O estudiante que permitiu de também que o posgrado o estudante el nuevo médico de de familia pós-graduação ou quede
novo médico de família ficasse
naquele lugar onde tinha sido treinado, que tem essa conexão com a comunidade. Logicamente, não tão distante assim, é complexo mesmo, pela violência também que estamos vivendo, precisa ser conhecido por todos que vamos em lugares muito longínquos, né? Então, vamos avançar. Ups. La anterior, Joana, porfa. Anterior, desculpa. No, entonces la siguiente, disculpa. Desculpa, a próxima. Aquí termino porque ya. E aqui vou finalizar na próxima. Miren, Olha, no, la penúltima, disculpa, Joana. a Disculpa penúltima, desculpa, Joana e todos. O cenário, esse campo com o modelo de atendimento integral que ainda existe, estava estabelecido, permitia que o médico de família fosse esse motor de transformação da saúde, porque não geramos essas parcerias com o hospital e íamos para um modelo biomédico. Eu falo passado porque tem um documento, mas hoje é só uma utopia estabelecida num escritório. Hoje, o Dr. Kaufman falou, eu estou também rebelde, eu estou também para me queixar da como que está a situação agora mesmo, porque isso foi o que aconteceu. Hoje estamos parados. Não gostaria de parar de olhar para frente, mas lamentavelmente temos esse campo, esse documento, mas sendo honesto, esse modelo bate contra a visão da direita que entende a saúde como um serviço transacional. A saúde é uma caridade. Eles entendem a saúde não como preventiva, não fortalece a medicina familiar, porque não gera ganho, né? Não fornece nem vai a construir hospitais e os diversos serviços das outras especialidades. Só nesse cenário eu poderia falar pessimista. O único que temos, e a última slide, e o que também falou. Hoje esteve inspirado em Pepe Mujica. A última frase, que é o único que fica é continuar lutando, não entrar nesse buraco negro que poderemos cair, que ainda tem muito por ser feito, como a Sofia falou. Pode ser que as condições não sejam as melhores, mas conseguimos fazer. E ainda estou olhando o futuro com esperança. Muito obrigada. Muito obrigada, Carmen. Agradeço as suas palavras. E vamos continuar com o nosso painel. Muito obrigada. Muito obrigada por falar dessa ideia de que precisamos trazer essa universidade à comunidade em troca dos pacientes para o hospital, né? Desculpa. Obrigada. Muito obrigada. Então, vamos continuar então com o Ronaldo Herrera, com foco de desenvolvimento profissional, ética, retenção de força de trabalho e de trabalho sobre governança. Obrigado, Ronaldo. Muito boas tardes. Muito obrigado. Está me ouvindo? Bien, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, es muy grato ver boa tarde. É muito legal ver tantos rostos amigos e ver que o tempo passa tão rápido que já passaram mais de 20 anos de que como residentes, nos reconhecemos em Assunção do Paraguai como residentes de medicina de família. Decidi falar do modelo de saúde e de segurança social, porque só aí tem sido encriptado a medicina familiar boliviana. Sem ocupar outros espaços, para deixar o contexto, eu preciso falar que na Bolívia tem 3 subsetores da saúde que são importantes. Um é a saúde pública, dirigida pelo Ministério da Saúde, que tem todo um sistema de saúde nacional. Depois temos a medicina privada,
especialmente nas principais cidades, e depois temos a segurança social a curto prazo. E nessa segurança social de curto prazo é fundamental a presença da Caixa Nacional de Saúde. Em 1974, em Bolívia, através do Ministério da Saúde, foi proposto incorporar um novo sistema de saúde maior daquele momento, que era a Caixa Nacional de Segurança Social, conhecida como Caja Nacional de Saúde. Nesse entendido, então, o propósito era garantir um atendimento integral, continuado, humanizado, e o conceito estava ganhando espaço a nível internacional, e Bolívia foi um dos primeiros países a integrar essa situação sob a bandeira que foi levantada em 1952 com a Revolução Nacional e nacionalização das minas, que foram um empório de riqueza maior do país durante o século XX. Nesse sentido, foi desenhado um sistema através da Caixa Nacional de Segurança Social desde aquele momento e tinha cobertura especialmente nas grandes cidades e que compreendia os centros de mineração mais maiores e mais importantes. Desse ponto de vista, esse propósito, porém, batia contra aquele sonho eterno que até hoje tem todo mundo, que é um hospital grande, equipado, cheio de tecnologia e pessoal vestido de branco com o conceito coletivo e social que ainda é o modelo ideal em atendimento de saúde em grande parte da população da Bolívia. Com o propósito de estabelecer a medicina de família na principal instituição do seguro, a partir do ano 76, então, foi treinado os primeiros doutores familiares do país e foi estabelecido os policonsultórios nas principais cidades e nos centros de mineração mais importantes, que naquele momento congregava a economia e as riquezas do extrativismo de importantes minerais de exportação através da Corporação Mineira da Bolívia, um novo modelo de atendimento da Caixa Nacional de Saúde, que fornece desde então atendimento em saúde a grandes setores da população, mestres urbanos, rurais, pedreiros, fabris, as cooperativas de mineração, as indústrias e as empresas de diversas razões cobrem as necessidades em saúde de aproximadamente uma quarta parte da população da Bolívia, 3 milhões de habitantes. Porque nosso país tem 12 milhões de habitantes nesse momento. Quais características que tem esse serviço ou esse modelo? Dependendo da área, bairro ou domicílio dos nossos beneficiados. A esposa e os filhos, atendimento longitudinal integral e continuado. Subsídios de maternidade, invalidez, de sistema de referência e contra-referência e coordenado especialmente com os serviços de segundo e terceiro nível de atendimento. Em 1977, foi estabelecida a Sociedade Boliviana de Medicina Familiar, consolidando a especialidade de um ponto de vista acadêmico e científico, a abertura da residência médica no marco do convênio interinstitucional docente assistencial, garantindo, a partir de então, a geração de recursos humanos especializados. Essa especialidade é reconhecida oficialmente pela Escola Médica da Bolívia em 1982. Atualmente, essa Caixa Nacional de Saúde continua sendo o principal cenário, muitas vezes o maioritário, de fato, em presença do desenvolvimento de medicina familiar na Bolívia em estabelecimentos de saúde de primeiro nível chamados Centros Integrais de Medicina Familiar, CINFAS. Outro pilar do modelo de medicina familiar na Caixa Familiar de Saúde é o trabalho da equipe. O médico familiar coordina com enfermagem, psicologia, nutrição também, trabalho social e outros profissionais da saúde, formando equipes multidisciplinares que engajam com a saúde das pessoas de forma integral, de forma de identificar determinantes sociais da saúde, fornecendo intervenções mais amplas e sustentáveis. Até aí, o propósito todo, feito em 50 anos de presença da medicina familiar. Porém, partindo desses avanços, a medicina familiar na Bolívia, e especificamente na Caixa Nacional de Saúde, enfrenta atualmente problemas e desafios importantes que nós decidimos descrever a continuação. O primeiro, medicina familiar,
exceto poucas experiências, não conseguiu uma expansão de impacto real fora da Caixa Nacional de Saúde, nem em outras entidades de seguro social ao curto prazo. Na dimensão que tem a CNS, a Caixa Nacional de Saúde tem um diretório com amplo poder de decisão que é controlado pelas federações sindicais de maior peso histórico e a Central Obrera Boliviana, o que gera, então, um alto nível de tomada de decisões que não é acompanhado de capacidades e conhecimentos técnicos. Como consequência do anterior ponto estabelecido, o nível operacional é estabelecido por uma gerência nacional ocupado por designações diretas em profissionais políticos que até o momento são pessoas que têm desenvolvido um caminho meritocrático para aceder ao mando operacional e técnico da instituição. Nas representações sociais e sindicais de trabalhadores, pedreiros e alguns chamados controles sociais, tem o modelo hospitalário, sendo o norte as construções complexas com equipamento tecnológico e muitos especialistas, sob o conceito reducionista de atendimento em saúde, deixando no plano de desprezo as atividades de prevenção e proteção específica além da educação. O crescimento vegetativo da população não tem sido estabelecido nem previsto de forma adequada, que gera o colapso dos centros integrais de medicina familiar, que ante a grande demanda de serviços, trabalham num ritmo de 15 minutos por paciente, o que determina, em primeiro lugar, a impossibilidade evidente do uso metódico dos instrumentos da medicina familiar, como familiogramas, tipificação das famílias, o ciclo vital familiar e outros instrumentos da especialidade de medicina da família. E as dificuldades para obter uma consulta com o médico de família e atendimento mensual, porque o limite de medicamentos estabelecido, somando isto, o crescimento cotidiano da identificação de doenças crônicas, como a diabetes mellitus, hipertensão arterial, as lipidemias, a pesquisa de doenças infecciosas como a tuberculose, que é presente ainda no país, o que gera que os pacientes acordem bem cedo para obter um espaço, um turno, porque não tem possibilidade de uma consulta que, em termos reais, dificulta ainda mais a acessibilidade à saúde e a intervenção oportuna em favor da saúde. Obviamente, esses minutos, eles não são suficientes, né, para debater tanta coisa, mas como proposta final, eu acho que é importante, necessário integrar um novo modelo que incorpore tecnologias de saúde digital, telecomunicação, incorporação e reivindique também o relacionamento médico-paciente para a família e comunidade. Quero agradecer a atenção de todos e todas. Muito obrigada. Thank you so much, Ronaldo. Muito obrigada. Thank you so much, Rolando. Obrigada, Rolando. Those very, very keen insights into your country and Obrigada por essa informação tão clara sobre o seu país e o desenvolvimento profissional da medicina familiar, em conjunto com a política e governança desse país ao longo dos anos. Agora, passemos a palavra para o Ernesto, da OPS. Ele irá focar na política de saúde primária, no modelo regional, enxergando, né, o futuro. Quais são os próximos caminhos? Eu quero agradecer o convite para participar deste webinar fantástico. Para cumprir com os 8 minutos, busquei articular. Eu tentei articular políticas de atendimento primário à saúde e, na realidade, sistemas de saúde baseados em atendimento primário. Nossa, eu adorei escutar o peso do atendimento primário no discurso de todos vocês, inclusive com esta visão sobre redes abrangentes integradas em serviço de saúde. Eu quero frisar aqui que, dentro do marco que temos no nosso Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde, a prestação de serviços à saúde é uma função fundamental. Envolve uma visão abrangente, integrada, de serviços individuais, coletivos, com intervenções intersetoriais, só que o componente de recursos humanos
ele no tem um solo peso en la prestación de decisório, servicios de não salud, somente na sino que prestação de también en el serviços resto em de las saúde, funciones del sistema. mas Y também no cuando digo resto das esto, funções do quiero sistema. Quando eu menciono enfatizar isso, eu me porque refiro no e es enfatizo la única función, o fato de que la não se trata da generación de única recursos. função, a El função de geração de recurso más recursos, não. O importante, recurso mais no solamente para importante, que funcione el sistema de não salud, somente para sino que o para sistema de transformar saúde el sistema de funcione, salud. mas também para transformar o Estoy sistema de saúde. parafraseando gran parte de las expresiones de ustedes, tienen que ver con los recursos Isso está humanos relacionado com o y la recurso medicina humano, familiar, e a obviamente, es medicina un actor familiar indispensable dentro é de um este ator proceso. indispensável Y dentro deste por processo. eso quería enfatizar que el tema Por de isso, eu quero generación de enfatizar recursos, que o tema de aunque geração de se incluyen recursos, aspectos como por mais que tecnología, são incluídos infraestructura, sistema aspectos de como información, sistemas de el componente informação, de recursos tecnologia, humanos es infraestrutura, o clave componente de en los recursos aspectos humanos é chave. de regulación, de Referente ao tema política, de regulação, leis, los políticas, aspectos, yo diría, os no solamente aspectos son não institucionales y que somente são habilitan la prestación de institucionais, los os quais servicios, habilitam a sino que prestação de también tiene un serviços, não, componente mas também intersectorial muy contém um grande. componente Y intersetorial esto me grande. lleva a uno de los desafíos más Isso me importantes leva que a um dos tenemos en el desafios mais departamento de importantes que sistemas temos no y también Departamento en de mi unidad Sistemas e também de na minha atención unidade primaria, de atendimento es que primário, si hay é algo que, se existe que algo aparece que aparece fácilmente como un facilmente consenso como um consenso fácil de construir entre muchos fácil de ser actores en gran construído parte de los entre países, múltiplos son atores las em grande políticas de parte dos atención primaria a la países, salud. são as políticas de atenção 86% primária à saúde. de los 86% países dos en nuestra países región na nossa tienen região, políticas de atención eles primaria. têm Sin políticas de embargo, atendimento primário. prácticamente Entretanto, menos de un praticamente tercio menos de um tienen terço deles capacidades y têm estructuras y capacidades, recursos estruturas suficientes e para recursos implementarlo. suficientes para Mucho de implementar isso. esto tiene que ver con el tema de recursos Grande humanos y parte me disso gustaría está relacionada comentárselo. ao tema de recursos humanos, e eu Un quero elemento comentar que isso. para nosotros es Comentar transversal, que es el com um análisis elemento sobre función transversal, esencial en a salud pública, análise sobre que no sé funções si a em lo saúde mejor pública. todos están al tanto, Eu pero não sei la se todos función estão número inteirados 6 sobre es isso, só que a função la número función que está 6 vinculada con el tema de é a recursos função que está humanos. vinculada com o tema Hay de dos recursos aspectos que me humanos. gustaría Aí existem dois resaltar y que aspectos que eu son gostaria de frisar. debilidades de nuestros São países en el fraquezas ejercicio de nos nossos función esencial en países salud no pública. exercício de Esto es função essencial em resultado saúde de una pública. publicación de final Aqui del é o año resultado de 2024, uma 14 publicação países do donde final do ano de implementamos 2024. a nivel Foram nacional 14 subnacional países este onde foram ejercicio. implementados a Y nível si una nacional e subnacional esse debilidad es exercício. importante para E remarcar se uma fraqueza é nuevamente, importante para poder es las capacidades a nivel mencionar subnacional para novamente são gestionar as el acceso a los capacidades a servicios de nível salud. subnacional Y el otro para ter elemento que acesso me ao parece sistema de saúde. trascendental E outro son las elemento que eu acho debilidades que muy é importante importantes são en as cuanto a fraquezas funciones importantes referente a asociadas funções, a la as que regulación, estão planificación y associadas à asignación regulação, y a la planejamento, definición del atribuição perfil de los e a recursos definição do humanos que perfil dos recursos necesitamos humanos para que nós fortalecer una precisamos perspectiva para de poder atención primaria a la fortalecer salud. uma perspectiva de atenção Anteriormente yo primária em le saúde. mencionaba que Antes eu había mencionei, recursos né, que son que haviam críticos recursos que são para críticos habilitar para poder una habilitar política de atención primaria uma de la política salud de y yo atenção primária à mencionaba el saúde. E eu tema de mencionei o tema infraestructura, de de sistema de infraestrutura, información, de el sistemas de tema de informação, medicina. o tema de Justamente medicina. estos tres Eu elementos mencionei son esses três elementos cruciales porque y eles são importantes priorizados e são en la prioritários, gobernanza de la priorizados implementación na de governança da políticas de implementação de atención primaria de políticas la salud. de atenção primária à Incluso, saúde. quiero mostrar el Inclusive, otro eu quero mostrar para extremo, vocês lo que menos está a outra parte. priorizado es O la que está participación de la menos comunidad, priorizado é a es la participação da gobernanza a nivel de comunidade, los a territorios governança y territorial, es un abordaje e trata-se intersectorial. de uma Pero lo que abordagem también quisiera destacar intersetorial, es mas quero la destacar baja também prioridad a sobre el baixa tema de la prioridade incorporación de los recursos relacionada humanos ao tema da incorporação como de recursos recurso humanos fundamental como sendo a nivel recurso fundamental subnacional para a nível gestionar esas subnacional capacidades para que yo gerir essas mencionaba previamente. capacidades que eu já Tiene que mencionei ver con los antes. conceptos Está de relacionado com os gobernanza del conceitos de sistema de salud, pero governança do sistema de especialmente en el tema de saúde, só que gobernanza de recursos especialmente no humanos, tema de muy governança por de recursos debajo al humanos, resto de los recursos que está por que baixo do sí resto tienen dos mayor recursos, prioridad, como les recursos que mencionaba sim têm mais previamente, prioridade, como eu já infraestructura, mencionei, sistema de información infraestrutura, y sistema de medicina. informação Y e estas medicina. dificultades para Estas incorporar la agenda de dificuldades para recursos incorporar a humanos agenda de recursos dentro humanos dentro de una agenda de de uma fortalecimiento de los agenda de sistemas de salud con la fortalecimento dos perspectiva de sistemas de APS, saúde com a perspectiva también da APS. se
evidencia
é evidenciada analizamos las também quando nós dificultades y cómo analisamos as las dificuldades em términos termos de de articular reitoria, em políticas de salud termos de por articular parte de las autoridades de políticas de salud saúde con por parte actores das claves autoridades de saúde, só que que, com como las atores-chave, universidades o instituciones tais como profesionales, tendrían que ser instituições parte. Como profissionais, parte de este universidades, ejercicio de funciones precisariam fazer esenciales, parte. hacemos un mapeo Como de parte actores deste y exercício, un mapeo fizemos um de actores mapeamento tomando de en cuenta atores, cada una de las levando em funciones esenciales. consideração Acá cada um dos seleccioné el papéis tema de essenciais. recursos Aqui humanos. selecionei o tema de recursos Claramente, lo humanos. que está pintado en O naranja que tiene que está ver na con na cor instituciones que son laranja está fundamentales, relacionado a estatales, de instituições sociedad que são civil o fundamentais, privadas, estaduais, sociedade donde civil ou podemos privadas, reconocer que hay onde una podemos no reconhecer que existe solamente bajo não alineamiento somente um baixo formal en alinhamento cuanto a la formal no misión, que se en refere à cuanto a las missão, competencias que tienen esas competências instituciones para que fortalecer existem las nessas políticas de instituições recursos para humanos fortalecer a política alineados de con recursos APS, humanos, sino alinhados com también la com o capacidad APS, efectiva de mas também a influencia capacidade por parte de las efetiva de autoridades. influenciar, a Pero influência por otro de los parte das puntos autoridades. claro, cuando Outro uno dos pontos aterriza que, sobre quando el modelo nós de aí, né, organización del analisamos o servicio, modelo de organização dos reconoce serviços que las guías e clínicas, reconhecemos los que as guias pathway, clínicas, Pathway, vinculado en os muchos quais estão casos con vinculados em problemas no solamente muitos dos infecciosos, casos com sino problemas relacionados crecientemente à de infecção, enfermedades no mas também transmisibles, problemas crescentes de vemos que la doenças não mayoría o transmissíveis. mucho más, un Podemos ver que a maioria, 62% de los países que hemos praticamente analizado, 62% tienen dos ese tipo países de que guías. analisamos têm esse Un tipo de porcentaje guias. menor, Uma menor cincuenta y porcentagem, seis por ciento hay 56%, trabajadores que existem están trabalhadores, capacitados en os forma quais estão explícita para capacitados de forma recibir esas guías. explícita para poder Estamos receber essas hablando de guias. la mitad de los casos Estamos de nuestros falando países. da metade Ahora, dos cuando casos dos analizamos nossos incluso países. la Só adherencia, que el quando cumplimiento de estas analisamos guías, a los adesão números e reducen cumprimento destas guias, significativamente, o llegando al número cai 13%, significativamente, lo atingindo cual de 3%, nuevo indica o que que novamente tenemos altos mostra que consensos nós para temos tener altos políticas de atención consensos para primaria de la termos salud, políticas de tenemos atenção una primária em saúde. buena Nós temos concepción uma boa sobre concepção cómo deberían sobre organizarse los servicios de como é que salud os en serviços la de perspectiva saúde de redes, deveriam ser con guías de organizados, com atención, uma pero perspectiva de bastante redes, dificultades guias de a la hora atendimento, de só que temos garantizar un muitas rol muy dificuldades no momento de importante garantir um papel muito por parte importante, de los um papel por trabajadores en la parte dos implementación y en la trabalhadores na adherencia de estas implementação e guías. na adesão dessas Otro buen guias. ejemplo es cuando Outro exemplo analizamos é los quando países que nós analisamos tienen os países. equipos Aqueles multidisciplinarios países que têm equipes establecidos, estamos hablando del multidisciplinares 50% estabelecidas. de los E casos estamos falando de de los países que hemos 50% dos analizado. casos, Ahora bien, cuando né, dos países analizamos que si analisamos. en estos Só que quando casos analisamos existen la se nesses composición, casos competencia existe y a el conjunto de composição, habilidades que se necesitan, competência e bueno, conjunto de nuevamente los habilidades números se necessárias, reducen novamente os significativamente números, al eles 9, al diminuem. 22 o al Uma queda, vão para 17%. 9, 22 ou En conclusión, 17%. Para concluir, tenemos como un capital, como temos algo um que capital queremos fortalecer, como algo que queremos que tiene fortalecer, que ver con políticas que está alineadas a la relacionado com salud políticas que universal, estejam con políticas alinhadas de à saúde APS que universal, alcanzaron políticas de un APS alto que consenso alcançam y um con un alto explícito consenso rol de e los com um recursos humanos. explícito Eso papel es dos un recursos capital humanos que, como bien atuando. ustedes Este é um decían, hay que capital que, como vocês fortalecer. mencionaram, Es deve ser una fortalecido. legitimidad que se ha Trata-se ganado, de uma pero al mismo legitimidade que tiempo foi tenemos ganha, só que ao brechas de mesmo tempo nós capacidades temos muy importantes para brechas de llevarlo a la capacidade práctica. Por significativas tanto, para poder levar en tudo isso à la prática. prioridad de los Por recursos isso, na humanos, en prioridade los dos espacios recursos de humanos, gestión nos y de espaços de gobernanza gerenciamento, de redes, de servicios de governança de salud, redes, serviços de saúde e relativo gestão, avance, todavía existe mucho por um hacer en avanço cuanto a equipo relativo. Existe interdisciplinario, muita coisa por donde ser feita, né, escasa no que se refere à equipe completa composición, multidisciplinar, competencias y com habilidades, y en composição, términos muy competências, estructurales habilidades, seguimos e em teniendo termos capacidades estruturais, subnacionales seguimos con tendo muchas capacidades brechas para subnacionais com gestionar muitas en el lacunas territorio para que sejam este geridas nos territórios. elemento Para que gerir repetimos também como nos un mantra, territórios como algo elementos que sumamente repetimos importante, que como es um el mantra, acceso como integral algo e muito integrado, importante que é o acesso garantizando continuidad de integral, la atención. Muchas abrangente, gracias. garantindo a continuidade no atendimento. Muito obrigada. Thank you very much, Ernesto, for all Muito of those obrigada, very innovative Ernesto. Obrigada ideas in por relationship todas to estas service ideias delivery and family medicine inovadoras, in ideias in referentes the ao Americas. fornecimento de And I'm going to serviços pass it de back over to medicina you, familiar Johanna. nas Thank you very Américas. much. E passo a palavra para você, Joana, e muito Thank obrigada. you very much, Muito Erin. obrigada a Gracias por esta todos. excelente moderación. Eu Colegas, gracias. agradeço, Queda acá Erin, mi a
pela moderação, obrigada, doutora Carmen, doutor Vasco, Rolando. Quero agradecer a participación de todas. E chegamos ao final
Eu quero agradecer. Temos mais de 160 pessoas conosco. Muito obrigada. Chegamos ao final. Pero seguramente con más preguntas que cuando empezamos, y eso es exactamente lo que debería ocurrir cuando el diálogo es genuino y la evidencia es sólida. Quando o diálogo é genuíno e a evidência, né? Eu quero agradecer a todos. Eu quero passar ao Departamento de Cuidados da UPS para que nos dê suas palavras de encerramento para esta reunião. Muito obrigado, Johanna. Boa tarde com todos vocês. Meus parabéns para a Universidade do México e todo as publicações, gerações de informação muito importante no desenvolvimento de políticas para o treinamento das forças de trabalho em saúde e todos os participantes, palestrantes que falaram com detalhe de como que trabalha nas Américas e nas regiões com um tópico tão importante e como isso é relacionado com o fornecimento do atendimento primário na comunidade, com políticas, regulações e organizações de sistemas que são muito importantes para assegurar que aconteça. Um par de coisas que gostaria de destacar para encerrar esse espaço é que os números são importantes enquanto aqui vemos essa subprodução de medicina de família. Então, é uma questão importante como que não tem participado tanto e quão importante é no cenário de cuidado da saúde. E a Fabiana falou que isso vai além do treinamento, da capacitação e produção de trabalhadores de saúde, mas também um marco de legislação na medida que estamos avançando. Então, continuamos trabalhando como organização, não só para apoiar os países no desenvolvimento da força de trabalho, no processo de planejamento e capacitação de formação, mas também crescermos mais e gerar esses especialistas de medicina de família e de comunidade, especialmente os particulares equipes que têm o trabalho de desenvolver dentro da região. É outra coisa que gostaria de falar é que isso é só a base que nos leva ao início, é só o começo que nos convida a fazermos esse trabalho que temos visto nos últimos anos com WONCA, com a Universidade de Novo México, para estabelecer essa linha base e ver como que vamos fazer para avançarmos as decisões que temos para as recomendações de qual que é o impacto que vamos ter enquanto repetimos esse trabalho, para conseguir garantir que os próximos 10 anos estejam cobertos, como avançar para gerarmos capacidade para a geração de especialidade na medicina de comunidade e de família, especialmente o cuidado primário. Então, parabéns para todos esse estudo mostrado, foi bem interessante, é o começo de um trabalho em que a organização tem o intuito de avançar e gostaríamos de avançar junto com todos os colegas e as colaborações que têm sido faladas e os países conectados. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Fitzgerald. E, bom, muito obrigada com todos e cada um de vocês, palestrantes, moderadores, especialistas, colegas do Ministério, universidades, sociedades científicas e todos os participantes que estiveram aqui. Em algum ponto chegamos próximo dos 200 participantes e ainda agora, com o tempo que temos um alto número de vocês. Agradecemos o compromisso e a participação. O Dr. Fitzgerald falou, isso é um passo concreto no caminho de sistemas de saúde, onde a medicina familiar e comunitária ocupa o papel estratégico que merece. Convidamos a aceder ao artigo oficial conectando-se com a OPAS também, nas autoridades de seguimento que vamos ter da OPAS. Gostaríamos de agradecer à equipe técnica que nos acompanhou e, logicamente, os nossos tradutores que ficaram até esse momento, mesmo com o rápido que estávamos falando. Então, colegas, até a próxima e bom dia para todos e todas vocês. Até mais.